Eu tinha problemas com, por exemplo, aqueles versículos bíblicos, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que ela tem que obedecer, que ela não pode ensinar, etc. Pra mim não fazia nenhum sentido, porque era uma justificativa meio que a partir de uma aleatoriedade do destino que determinou que eu tivesse um determinado sexo, portanto eu deveria agir a partir disso. Pra mim aquilo não fazia nenhum sentido. Teve aquele período da estridência do feminismo nas redes sociais que era insuportável. Simplesmente ninguém mais conseguia debater sobre nada, porque era cancelamento, era ameaça de ostracismo, era trigger pra tudo. Ai, gatilho, eu vou morrer, vou desmaiar. Meu local de fala, vivência, não sei o quê. Isso se tornou negacionista cientificamente, se tornou extremamente agressivo, demagógico e doutrinador. Então, assim, ou tu, colocava aquela viseira pra pensar igual a todas elas, ou tu virava uma pária. E por causa também dessas pressões exercidas em relação ao meu gênero, por exemplo, tu tem que agir assim porque tu é mulher, eu comecei a desenvolver automisoginia. Eu não gostava de ser mulher por causa disso. O Brasil, especificamente, eu acho que ele é muito decadente no sentido de que, ao mesmo tempo que é extremamente pobre, desigual, improdutivo, pouco educado, ele é muito individualista ao mesmo tempo. Então, tu pode perceber que o tecido social de compromisso que o brasileiro tem um com o outro, ele não existe. Ele é muito, não somente flexível, ele é frágil, ele é vulnerável. Tá começando mais um A Jornada Podcast, o podcast que eu inventei pra ter uma desculpa pra falar com pessoas mais inteligentes do que eu sobre assuntos que eu tô, estudando ou que eu tô refletindo aí nessa minha jornada de estudos, né? E hoje a gente tá aqui com Espectro Cinza, a mais nova integrante aí do Movimento Brasil Livre. E talvez com grandes polêmicas na entrada, e inclusive que eu já vou começar com isso. Mas antes, só falar que, olha só, se você quer ver o podcast inteiro, com o final que vai ter as perguntas que a gente vai fazer para Espectro, tipo os pimbas na live do MBL, vai ser só no app da Valete, tá? Então se você quer ver... Não? Por uma alimentação da Valete, a gente só tá podendo postar as perguntas. É muito grande o arquivo. Tá bom, então a plataforma não me permite postar o episódio inteiro ainda, então só as perguntas finais que a gente vai fazer aqui vai estar lá na Valete. Você quer ver, talvez saia algumas coisas polêmicas, e é justamente por isso que a gente só bota lá na Valete, porque não pode ir pro YouTube, talvez, né? Então é por isso que vai pra lá, e também lá você vai ter acesso à análise que eu faço com o nosso querido João aqui, o nosso economista, as análises econômicas que a gente faz semanalmente. E assim, esse é um negócio que eu tô fazendo na Valete. Vai ter outras coisas que a gente tá com ideias aí, que a gente tá desenvolvendo e que com o tempo a gente vai fazendo. Mas, dito isso, vamos começar. E assim, antes da gente entrar no tema, que hoje eu quero falar de geração Z, incels, liberalismo, feminismo, enfim, a gente vai trocando ideia mais ou menos nesse círculo. Mas antes, eu vou começar um mini quadrinho para começar os podcasts que vai ter a partir de agora, que é você fora de contexto, no caso. Para saber coisas mais pessoais e que não são tipo, você é do Rio Grande do Sul, né? Tipo, eu vim do Rio Grande do Sul, coisas que você já contou em outros podcasts, provavelmente. Mas o pior é que a primeira pergunta que eu vou fazer, você já contou, na realidade, que é a sua entrada do MBL. Como é que foi exatamente isso aí? Na real, como que começou, primeiro, a sua entrada na política, assim, no geral, ou de conteúdos políticos, de produção de conteúdo e etc. E aí? Então, na verdade, eu tenho interesses por assuntos mais teóricos desde criança, assim. Eu sempre gostei disso. A minha matéria preferida era geografia e, em segundo lugar, era história. Então, eu sempre gostei desses assuntos. Eu já era meio que uma debatedora nata, digamos assim, então eu apanhava com frequência da minha mãe por causa disso. Porque você debatia com ela. Exatamente, eu costumava ser mais respondona, contestadora, sabe? E a gente é da época que não se faz isso, né? Senão você vai levar uma... Pô, talvez isso seja porque eu também sempre fui muito debatedor, mas o meu pai é advogado também, né? Então talvez seja por isso. Mas eu também sempre fui respondão pra cacete, assim, teimoso pra cacete. Eu tinha momentos em que a minha mãe tava batendo em mim, e aí ela fazia eu prometer, me prometa que tu nunca vai me responder. E eu prometia, obviamente, sob tortura, né? Mas no outro dia eu tava apanhando pela mesma razão. E isso acontecia também na escola. Não apanhar, tá? Mas de debater, contestar algumas coisas, enfim, entrar em alguns assuntos um pouco mais delicados. E às vezes eu também defendia alguns colegas, que eu percebia que estava acontecendo alguma injustiça, embora eu não fosse dedo duro. E aí,
eu já tinha uma certa perspectiva de que havia alguma dinâmica distinta acontecendo entre homens e mulheres. Isso me incomodava bastante, até porque eu fui criada em um ambiente evangélico. É, exatamente. Qual a partir dos 6 anos eu comecei a frequentar na Igreja Batista Independente. Tá. Tem origem sueca, inclusive. Tranquilo, pelo menos, né? Eu cresci na Assembleia de Deus. Nossa! É bem mais rígido, bem mais rígido. Hoje em dia já tá mais de boa, mas na nossa época lá era bem mais rígido. E aí, embora fosse mais leve, assim, os usos e costumes, etc., a minha mãe era muito mais rígida. Por quê? Porque ela foi criada na Assembleia de Deus nos anos 70. Então, o negócio era... no pé e... Exatamente. Tá, então não tinha depilação, não tinha calça, não tinha esmalte, não tinha joia, nada. Eram quase feministas, cara. Velho. Cara, mas pior que assim, se tu for ver a base... Tipo, se tu for ver a geração boomer, que foi a geração que teve a questão da revolução sexual, etc., hoje, boa parte é base do Trump, base do Bolsonaro, tipo, teve uma guinada pro outro lado. Começou a ficar meio esquisito, realmente. Mas enfim, voltando. E aí... eu tinha problemas com, por exemplo, aqueles versículos bíblicos, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que ela tem que obedecer, que ela não pode ensinar, etc. Pra mim não fazia nenhum sentido, porque era uma justificativa meio que a partir de uma aleatoriedade do destino que determinou que eu tivesse um determinado sexo, um gênero, e, portanto, eu deveria agir a partir disso. Pra mim aquilo não fazia nenhum sentido. Eu pensava que as pessoas elas deveriam se desenvolver em suas potencialidades, com plenitude, a partir das características que elas já demonstravam, e também buscar algum tipo de melhoria, enfim. E por causa disso eu comecei a ter conflitos em casa também. Não somente, mas também. E aí, quando eu tava com uns 15 anos, mais ou menos, eu tava navegando na internet ali e tal, eu tinha recém ganhado meu computador e eu vi o hiperlink no Wikipedia. Feminismo. Eu fiquei... Quantos anos? 15? 15. Eu fiquei meio... Será que é o que eu tô pensando? Não pode ser. Quando eu cliquei, eu pensei, meu Deus, eu não tô louca, não é possível que isso realmente existe. Tem uma bibliografia absurda, imensa, anterior, que eu nunca imaginei que tivesse. E a partir de então, assim, só ladeira abaixo, entendeu? Só que o que eu tive mais contato inicial foi com o feminismo marxista. Então eu tinha aquela perspectiva mais maniqueísta de oprimidos versus opressores, entendeu? Sim. Aí eu comecei a participar de coletivos LGBTs e feministas quando eu já tava com uns 17, 18 anos. Quais, assim? Ela era lá no interior mesmo, em Passo Fundo, que tinha o coletivo Maria Vem com as Outras e o outro era o coletivo Plural e Diversidade. É menor, assim, tipo, não são conhecidos e tal. Eles eram mais ativos naquela época. E aí eu meio que fui uma das fundadoras desse coletivo feminista. A gente se encontrava com uma relativa frequência, discutíamos alguns assuntos. Só que teve um momento ali que eu conheci o Eli Vieira, não sei se você já ouviu falar dele. O psicólogo? Isso, não, ele é o geneticista. Geneticista. Isso. Sim. Eu não conheço, né? Só vi alguns tweets então, assim, de vez em quando. Teve um momento que houve uma discussão dele com o Silas Malafaia a respeito da origem da homossexualidade. Ele é homossexual, né? Ele é. E aí, em dado momento, a partir dessa discussão que eles tiveram online, e aí uma multidão de pessoas começaram a seguir o Eli. E, nossa, tinham discussões de vários tipos, assim, de várias naturezas, geralmente filosóficas ou políticas. Eu já conhecia ele há uns meses antes, porque ele escrevia, e foi criador, na verdade, da Liga Humanista Secular e também do Bully Voador. E ali eu comecei a escrever ali também. E ali eu comecei a escrever também. Isso, era a Liga Humanista Secular. Tá. E aí, eles tinham alguns projetos sobre, enfim, fortalecer um Estado brasileiro democrático secular, enfim. E aí, nesse período das discussões com ele, eu comecei a ter contato com pessoas muito mais preparadas e maduras intelectualmente do que eu, sabe? Eu era muito mais verdinha, sabe? E eram discussões que, às vezes, um tópico só durava dias, semanas. Eu ficava muito envolvida com aquilo. Eu era, tipo, cracuda de Facebook pra ficar discutindo, entendeu? Sim. E aí, às vezes, eu tinha até sonhos com as discussões que aconteciam. Eu chegava a falar dormindo, assim, cracuda demais, entendeu? E nesse processo, eu comecei a aprofundar o meu arcabouço intelectual, filosófico, racionalista, investigativo, etc. E entender
a necessidade de argumentos mais robustos, com evidências científicas, etc. Na verdade, eu sempre tive essa propensão, mas eu não sabia ainda exatamente a estrutura, como aplicar, como interpretar certas coisas, etc. E ali que eu fui me tornando mais e mais liberal. Foi nesse momento, entendeu? Por causa das evidências, por causa dos dados, por causa... Quando você tava nesses blogs aí, quantos anos você tinha? Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, quando eu comecei. Com essa estrutura um pouquinho mais aprofundada, sabe? E ali eu conheci uma galera que eu mantive amizade, que eu mantenho até hoje, pessoas inteligentíssimas, brilhantes, assim. E isso fez muita diferença pro meu crescimento intelectual, porque como era um período ainda muito inicial de discussão intelectual no Facebook, não tinham aquelas tendências político-ideológicas de formação de bolhas, em que as pessoas, elas só andam com aquelas pessoas que concordam com você. Ou senão que existe local de fala, que existe gatilho, etc. Não tinha essa, entendeu? Era guerra, sabe? Era sangue, ranger de dentes, e as pessoas discutiam e estavam nem aí, sabe? Então, feminismo. Não tinha essa de local de fala de feminista. Ai, minha vivência, ai, meu sofrimento, ai, me deu gatilho. Era debate de verdade. Era debate de verdade, entendeu? Que mundo estranho. Exato. Era um oásis, sabe? Era maravilhoso nesse sentido, assim. Realmente foi um período muito prolífico, muito produtivo para ter contato com divergência. E por causa do Eli, eu aprendi, eu internalizei de modo muito sólido a cultura racionalista do debate imparcial, sabe? Da busca pela verdade em si. E por causa disso, eu também fortaleci um senso de separação de mim, da minha individualidade com as minhas ideias. Isso foi muito importante pra mim. Porque graças a isso, é muito difícil eu ser ofendida. Entendeu? Porque algumas pessoas, quando elas são confrontadas diretamente, elas já internalizaram tanto as ideias, a visão de mundo delas com elas, intrinsecamente, que se tu ataca as ideias delas, elas acham que tu tá atacando elas diretamente. Entendeu? Então, esse foi um período muito bom em que eu separei as coisas. Eu sou uma coisa, as minhas ideias são outras. Tu pode esculhambar, trucidar aquilo que eu penso, os meus argumentos, mas eu não vou me sentir ofendida por isso. E aí tinha aquela vontade também de ser resiliente psicologicamente e emocionalmente e saber lidar com aquilo. Do tipo, cara, eu sou uma princesa da Disney, eu vou desmunhecar diante de qualquer contradição, eu vou ser durona, sabe? Porque esse sempre foi o mundo dos homens, certo? Em que se tu quer ser levado a sério, se tu quer ser levado em consideração num debate público, em um ambiente que é de fato relevante, você está se expondo a riscos e em contrapartida tu vai ser atacado na mesma medida, não tem outra alternativa. Então eu não queria ser tratada com condescendência intelectual, eu não queria ser tratada como uma mulherzinha fraca, eu não queria ser tratada como se eu fosse uma menor, entende? Uma menor civil, uma menor intelectual, eu não queria isso pra mim. Só que isso demanda evidentemente prática, mas também essa percepção de que você vai ser atacada em contrapartida. Não tem outra alternativa. Então, eu sempre usei dos exemplos. Cara, quantas vezes não deve ter acontecido de um homem intelectual escrever um livro ou simplesmente desenvolver uma tese que ele defendeu a vida inteira? Chegava lá um fulano de tal, sei lá, 20, 30 anos mais novo, aparecia com outro livro que refutava ele completamente. E aí, paciência, é a vida. Faz parte, tem o viés de custo, tem a sua moral, tem o seu ego, etc. Tudo esse apego em torno disso. Mas faz parte, né? Não necessariamente a atividade intelectual vai ser gratificante, né? Esse é o processo científico, investigativo, filosófico, faz parte. A tua pegada é a questão intelectual mesmo. Bastante. Tipo, é basicamente isso, assim. Não tem tanto uma vontade de ser, tipo, uma grande influenciadora, uma grande porta-voz, é muito mais a questão intelectual, assim. Na verdade, eu tenho sim. Peraí. Minha garrafa, peraí. Mas é pra levar... Porque assim, tem uma coisa que acontece com uma relativa frequência com filósofos e cientistas no geral, que é se manter isolado naquilo que a gente chama de torre de marfim, né? Então eles vão lá, eles produzem ciência, eles produzem conhecimento, mas ninguém tem acesso. Isso não impacta diretamente a vida das pessoas. Eu não queria ser esse indivíduo, entendeu? Muito pelo contrário. Até porque eu sempre gostei de debater, eu sempre gostei de expor as minhas ideias, de desenvolver argumentos, que as pessoas soubessem disso, porque eu realmente acredito que melhora a vida das pessoas. O conhecimento, de fato, liberta as pessoas. Então, embora eu goste muito da filosofia em si, do conteúdo, da leitura, da investigação, do debate, eu quero que as pessoas saibam disso. É muito importante para mim que elas sejam
iluminadas pelo conhecimento e não somente que elas sejam doutrinadas por ele. Isso eu fui aprendendo com o tempo também, a forma como eu poderia ensinar as pessoas. Porque eu já fui muito mais a ferro e fogo, muito mais impulsiva, muito mais agressiva, sabe? E eu depurei isso com os anos, ao longo de anos e anos e anos lendo, tendo contato com as pessoas, lidando com divergências, para perceber o que de fato era mais eficiente. Inclusive o Renan, ele me incomoda em relação a isso, porque parece até que eu sou meio que um robozinho, sabe? Porque eu faço tudo pensando em eficiência, em recursos, em economia de energia, etc. Sim. Aquilo que realmente vai funcionar, certo? Só que, ok, eu sei separar isso em relação à minha vida, por exemplo. Eu gostaria de ter um Alfa Romeo e ele não é o carro mais eficiente do mundo, que é o caso dele. Sim. Tudo bem, ele é lindo, é um carro muito valoroso, né? Porque ele é vintage, tem todo um valor emocional em torno disso. Ok, isso é uma coisa. Mas a nível intelectual, a nível científico, a nível político, eu sou muito racionalista mesmo, sabe? No sentido de ser eficiente, de ter uma base evidencial sólida, sabe? Isso é muito importante pra mim nesse sentido. Então, por causa desse contato, eu comecei realmente a modificar a forma como eu desenvolvia os meus argumentos e como eu performava pras pessoas. Tá, e aí você começou a produzir conteúdo em cima desse tipo de coisa. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu? Teve aquele período da estridência do feminismo nas redes sociais que era insuportável. Simplesmente ninguém mais conseguia debater sobre nada, porque era cancelamento, era ameaça de ostracismo, era trigger pra tudo. Ai, gatilho, eu vou morrer, vou desmaiar. Meu local de fala, vivência, não sei o quê. E se tornou negacionista cientificamente, se tornou extremamente agressivo, demagógico e doutrinador. Então, assim, ou tu, sabe, colocava aquela viseira pra pensar igual a todas elas, ou tu virava uma pária, sabe? Só que, assim, eu já gostava de feminismo antes desse auge, alguns anos antes. Aí, nesse auge, eu pensei, cara, não era isso que eu tinha em mente, entendeu? Esse negócio se tornou incontrolável e aberrativo. Aí eu fiz pela primeira vez o meu vídeo que eu postei no Facebook e depois no YouTube criticando o movimento feminista. Que o título é As Mulheres Sempre Têm Razão. E a partir de então eu comecei a produzir vídeos pro canal. Sim. Aí já tinha Aí você já tinha uma perspectiva mais liberal? Sim, eu já era mais liberal, com certeza. Mais racionalista e tal. Então, eu também acabava desenvolvendo certos raciocínios, algumas perspectivas muito próprias, porque eu sempre fui meio que iconoclasta, digamos assim, sabe? Muito progressista também. E aí, ao longo dos anos, eu fui, enfim, depurando, me tornando um pouco mais equilibrada, não necessariamente tão progressista, porque revolucionária eu nunca fui. Aí, eu cheguei a postar no meu canal por cerca de 1 ano, mais ou menos, e aí eu parei, eu fiquei anos depois sem postar nada. E depois eu voltei, durante a pandemia, fazer vídeos. Primeiro eu comecei a fazer vídeos, e aí o Elan me insistiu muito pra que eu começasse a fazer lives, mas eu tinha pavor de fazer lives, eu tinha muito medo. Assim, Por quê? Porque eu pensava que eu não conseguiria improvisar, ao vivo ali, que as pessoas iam perguntar coisas que eu não saberia responder, que eu esqueceria termos, que eu cometeria erros técnicos, que eu seria cancelada, sabe? Tantas coisas. Sim. Só que eu percebi que eu consegui lidar com isso com o tempo, porque ele insistiu. Aí ele disse, vou começar a fazer 1 por semana. Tá bom, então vou fazer 1 por semana. Vou fazer 2. Aí 3. Quando eu tava fazendo, literalmente, o mês inteiro, lives diárias, sem cansar e sem nenhum problema, sabe? Só que eu tive um tempo ainda que toda live eu ficava nervosa antes de começar. Entendeu? Tá. E foi nesse período que eu comecei a fazer maquiagens também, fazer peruca, penteado. Você não performava assim antes? Não. Quando eu comecei mesmo, eu não fazia. Na verdade, é engraçado, porque quando eu era mais jovem, eu era mais esquisita na vida comum. Hoje eu sou normal na vida comum e sou esquisita em live. Mas o que você era esquisita? É que nesse período que eu era adolescente, evangélica, eu era gótica. Mas, então, tipo, desde a adolescência, você não teve seu período crente? Eu sempre fui crente. Ah, é? Hoje eu sou ateia. Sim. Mas a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, eu acreditava. Só que eu nunca me ajustava em plenitude. Aquele ambiente, a cosmovisão, nada. É que na real você era batista, né? Tipo, o que eu falei de crente, eu não tô nem falando no sentido de crença. De crença. Usos e costumes. Exatamente. Entendi. Mas o batista, ele é muito mais tranquilo nesse sentido. Sim. Né? Porque, tipo, eu tive meu período crente de assembleia, tá ligado? Tu andava de terno e tal? Não, isso aí já é demais. Mas eu digo, tipo, de
questão de casar virgem, por mais que tudo isso seja bíblico Deus. e etc. E eu odiava essa ideia. Então, aí todo o trejeito assembleiano, obviamente na medida do possível, porque eu era sei lá, uma criança de 13 anos nascida em 2002, então obviamente não ia ser as tiazinhas da década de 90. Claro. Mas, tipo, eu tive meu período crente, assim. Você não teve, né? Tive sim. Porque, ó, eu não beijava na boca. Eu não bebia, eu não fumava, dificilmente eu via filme de terror, eu não mentia pra minha mãe, nada. Porque assim, ó, dentro de casa, eu era o satanás pra ela, entendeu? Mas quando ela virava as costas, eu era super obediente. Entendi. É bizarro, assim. Entendi. E aí eu me sentia culpada por muitas coisas e tal, sei lá, falar palavrão, sabe? Pensar alguma coisa, contestar Deus. Ai, meu Deus, vou me chicotear aqui, eu sou um ser humano horroroso e tal. E aí, por causa também dessas pressões exercidas em relação ao meu gênero, por exemplo, tu tem que agir assim porque tu é mulher, eu comecei a desenvolver automisoginia. Eu não gostava de ser mulher por causa disso. E eu acho interessante porque muitas vezes se entende que é o feminismo que deturpa os desejos da mulher, que é ele que faz com que a mulher seja rebelde, etc. Mas eu já era assim. Eu sempre fui rebelde, muito anterior ao feminismo. Eu sempre quis ter uma emancipação financeira. Eu nunca sonhei em ter 5 filhos e viver numa casa de cerquinha branca, etc., com meu maridinho, etc. Não que eu seja contra o relacionamento amoroso, muito pelo contrário, eu sou super romântica e tal. Mas eu queria mais, entendeu? Eu queria ser uma pessoa intelectualmente e historicamente relevante. Antes de eu saber o que era feminismo, entendeu? E aí, como a doutrina estava determinando que eu não poderia ser todas essas coisas, eu comecei a odiar ser mulher. Tá, vamos lá. O problema é que vai acabar saindo já um pouco do sem contexto, mas eu quero fazer a pergunta. Você acha que... Porque tem, por exemplo, alguns artigos mostrando a questão da disparidade salarial entre homens e mulheres, porque as mulheres têm outros interesses e etc. Você acha que assim, de fato, esses seus interesses que você tem desde que você era criança, que meio que já estavam inerentes a você, é comum em homens, né? Sim. São desejos masculinos, geralmente, né? Em média, pelo menos, sim. E você acha que isso é da onde? Isso é genético ou esses interesses diversos é natural? É natural. E, claro, existem limites, né? Porque a questão é que tem certas coisas que a gente vai descobrir ao longo da nossa vida que a gente gosta, certo? A gente pode aprender a gostar de alguma coisa, como, por exemplo, literatura clássica. Muitas vezes uma pessoa ela não vai gostar na primeira leitura. Ela tem que insistir, 1, 2, 3 livros diferentes, em contextos diferentes, propostas também distintas e tal. Agora, existe um certo limite de flexibilidade que tu pode moldar o caráter de alguém. Sim. E aí isso entra tanto em relação a homens e mulheres, tanto quanto a nível individual, certo? Então, quando a gente tá falando de média, as pessoas elas acabam confundindo que média significa a maioria. Não é assim que se calcula a média, entendeu? Então, existem diferenças de níveis entre homens e mulheres em relação a esses interesses. Depois você vai lá, soma e divide pelo número daquelas pessoas que foram colocadas ali e tu cria essa média. Então, mediamente falando, homens costumam ter mais esse tipo de interesse do que mulheres. E eu demorei muito tempo pra aceitar isso, inclusive, porque eu já fui muito mais construtivista, entendeu? De não aceitar que existia uma natureza masculina ou feminina intrínseca. Sim. Mas devido à minha fraqueza por ciência, por dados científicos, etc., eu não tinha outra alternativa exceto aceitar isso, entendeu? Só que antes aquilo era doloroso pra mim, hoje em dia não mais, sabe? Então eu consigo entender quando alguém fica meio pistola por causa disso, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas elas também acabam achando que isso pode ser uma defesa disso, uma tentativa de legitimar ou de justificar ou de até mesmo se resignar naquela situação, entendeu? Então, muitas vezes eu digo, cara, não importa se uma pessoa, sei lá, não gosta de se exercitar, é importante que ela se exercite, entendeu? Não importa que uma mulher ela não queira ser independente especificamente, isso é importante para a segurança dela, para a autopreservação, sabe? Então... também entendo pelo fato de que existem algumas pessoas que acabam sendo realmente resignadas por algumas questões naturais, então não há absolutamente nada para ser resolvido ou feito aqui, que é algo que eu discordo, dá para fazer certas intervenções, embora elas sejam limitadas também. Então foi por causa disso que eu comecei a me envolver intelectualmente a nível mais profundo. Aí depois, com essas lives, que eu comecei realmente a crescer. Eu fui pro canal do Petri, ali que eu fiquei conhecida, assim, pra muita gente. Depois fui pro Vilela. Boom, assim. Exatamente. Aí realmente as pessoas começaram a me conhecer mais. E foi mais ou menos nesse período que o pessoal do MBL me descobriu, assim, a militância. Sim.
Sim. E aí deu todas aquelas tretas. Deu um monte de treta, né? Etc, Eu já explico sobre isso, mano. Bizarro. Inclusive, assim, a primeira treta que teve foi quando você queria vir aqui pro Arthur, né? Você queria fazer um negócio com o Arthur, isso, não foi? Isso. Né? Nossa, tu ficou sabendo disso? É que o... Pô, eu não sei. Pode falar. A gente tá gravando, né? Pode então qualquer falar. coisa a gente corta. Mas é que o Léo é tipo um dos grandes. O Léo é o editor do Arthur. Uhum. Ele é de Joinville, né? Eu que trouxe ele pra cá pra conhecer o Arthur, entendi. entendeu? Uhum. Então, e ele inclusive foi pai agora, nasceu esse final de semana a filhinha dele. Mas e aí, enfim, a gente tem uma relação bem próxima, então eu fiquei sabendo por causa disso. Sabia de tudo. Entendi. Desde a primeira treta que deu. Então, é que na verdade, uma moça me descobriu e me passou pro Ricardo. O Ricardo gostou do meu conteúdo, me achou talentosa e tal, e me mostrou pro Renan. O muçulmano tradicionalista chamou Inclusive, eu acho isso o máximo, porque ele diz que ele é anti-iluminista. Mentira! Pelo Ricardo menos, não é. teoricamente, né? Pelo menos teoricamente. Mano, não é. Não, eu acho que justamente, na prática, ele não é. É isso que eu tô falando. Assim, ele adora debates, nunca se ofende com nada, gosta de divergência, de dissidência intelectual. Anti-iluminista onde, meu filho? Para de enganar as pessoas. Ainda mais anti-iluminista muçulmano. Né? Para com isso. E aí, teve umas lives que o Renan começou a reagir, que eu tinha feito, que eu tava elogiando o Kim e tal. E aí a gente começou a se aproximar assim. Eu lembro que no início, quando as pessoas comentavam que eu tinha tudo a ver com o MBL, não sei o quê. Não, elas diziam que eu era muito parecida com o Renan. Eu pensava, cruzes, Deus que me livre. Nunca! O que eu tenho a ver com esse cara? Porque eu tinha aquele nojinho moral, sabe? Tá. E aí... O que tipo, mas você já tinha contato com o MBL? Tipo, de assistir alguma coisa e etc? Não. Não? Porque assim, ó, eu conheci o MBL quando ele surgiu, né? Naquele período lá do impeachment, etc. Eu nunca tive assim, como eu poderia dizer, uma raiva, nem também uma paixão. Era meio que indiferente, não fedia, não cheirava, entendeu? E aí, houve os áudios do Arthur, e a partir de então eu comecei a ficar meio, mano... Aí também teve o caso da Marielle, eu fiquei, mano, tem alguma coisa aqui que eu não tô gostando dessas pessoas, entendeu? E aí... eu tinha mais uma resistência mesmo a eles e tal. E ideológica também, sim, né? Sim. Mas é que nesse período, assim, quando eu comecei a conhecer mais, eu não era fanática. Sim. Sabe? Eu tive meu período de fanatismo feminista, mas eu ainda assim não olhava pra uma pessoa e pensava, não, vocês são fascistas só porque... Não, claro. Mas assim, querendo ou não, tipo, você é a primeira... experiência ideológica mais diversa do movimento, Mentira, sabe? Não sou não. Quem que você acha que é? Eu acho que o Ricardo é bem diverso. É? Ele não é como as pessoas tendem a pensar. Eu acho que muitas vezes eu pareço muito mais diversa da coesão do MBL por uma questão estética e performática. Porque eu sou vista como a mais à esquerda. Pode ser. Mas assim, se tu for ver os discursos do Ricardo, cara... Mano, teve um dia aí, uma live... que ele fez todo um discurso sobre racismo e tal. E aí eu lembro que alguém comentou embaixo, mas meu Deus, hein, seguir Ricardo dá umas esquerdadas às vezes. É um espiano, né? Não, total. Tá lá sendo doutrinado já, velho. Ele dá umas esquerdadas mais do que eu. Ele é super pós-moderno, coisa que eu não sou, entendeu? Ele é muito mais relativista e tal, enfim. O Orlando também é outra criatura, assim, que eu acho que é diferenciada. Inclusive, eu me considero muito mais conservadora do que o Orlando, por exemplo. O Orlando é muito mais disruptivo, mais revolucionário do que eu. Só que ninguém percebe isso. Por quê? Porque o Orlando tá ali, né, de camisa, bonitinho, sabe, ajustado. É que, cara, como que você se encaixa se encaixaria num espectro assim, político? Pra facilitar, eu diria que eu sou de centro. Tá. Eventualmente centro-esquerda, eventualmente centro-direita. Tá. Entende? Mas assim, no geral, eu me considero mais quimérica. Eu vou onde as evidências estão. Sim. Entendeu? Então eu sou escrava das evidências. Mas tem coisas que não são... Porque quando a gente fala de evidência, a gente tá falando de questões científicas. Né? Mas tem coisas que não são ciência. Tipo, questões morais, por exemplo, não são ciência. Né? Concordo. Nesse sentido, aí eu sou consequencialista. Tá. Eu tenho tendências mais consequencialistas, principalmente em larga escala. Tanto que toda essa ideia aí de debates que você tem é extremamente Mill, né? Extremamente o Sim. Stuart Mill lá no Liberdade. Perfeitamente.
E tá, então, o que seria o feminismo conciliacionista? Conciliacionista. Tá, então, a questão é que isso, na verdade, é mais um posicionamento político em relação a essa quarta onda de feminismo do que necessariamente algo novo, algo original. Porque já faz muitas décadas que feministas desenvolvem teorias e abordagens acerca da dificuldade que é ser homem em uma sociedade patriarcal. Que existem restrições, que existem cobranças, expectativas e, portanto, também efeitos negativos na vida desses homens. Tá. A questão é que, convenientemente, isso parou de ser abordado pelo movimento feminista. Foi completamente cooptado por uma perspectiva quase que exclusivamente marxista, maniqueísta, de que as mulheres são somente e exclusivamente as principais vítimas do patriarcado. Sim. Sabe? E quando se tenta abordar em contrapartida a situação masculina, não, é visto como chororô de homem, que eles estão se fazendo de coitados, que é vitimismo, ou senão simplesmente a partir de algum tipo de negacionismo, vira um tucoque infinito do tipo, os homens estão passando por isso, mas as mulheres também estão passando por isso. Isso também acontece em movimento masculinista, sabe? Quando a gente tenta trazer uma questão feminina, mas os homens passam por isso também, tá? Eu não tô dizendo que não passa, a gente tá tentando manter um foco, né, pra resolver um problema, abordá-lo, etc. Então, eu tentei primeiramente, trazer essa perspectiva, pelo menos ressuscitar essa perspectiva acerca da condição masculina, mas também reconhecer através de novos dados e evidências atualizadas acerca de algumas questões que interagem e que influenciam tanto o comportamento dos homens e das mulheres, mas também ao ponto de influenciar na interação deles, entendeu? Sim. Então tem aspectos neurobiológicos, tem fatores hormonais, tem fatores históricos, tem fatores culturais, sociais, religiosos, psicologicamente evolutivos, etc. Não tem como fugir de tudo isso. Então, veja, são tantos fatores influenciando em um fenômeno específico, né? E aí tu para olhar pra isso e pensa, cara, as respostas não são simples. E aí que surgiu o espectro cinza. As respostas não são simples. Entendi. Tem muitas questões que estão emaranhadas e encadeadas e existem todo um processo limítrofe que tu não sabe exatamente onde começa um e termina outro. A vida não é preto no branco, é o espectro cinza. Entendi. Entendeu? Cara, inclusive, eu gostaria muito mais de produzir o tipo de conteúdo que você produz do que o tipo de conteúdo que eu produzo, tá ligado? Porque eu sempre falo isso em todo podcast, porque é algo que tá me torturando hoje em dia, que eu quero cada vez mais sair desse conteúdo genérico de Instagram. Política e tal. E etc. E fazer, tipo, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui no podcast, etc. Um negócio que a gente consegue abordar com mais profundidade. Assim, tu não sente que tu fica meio embrutecido intelectualmente? Total, velho. Tipo, e agora é o que eu tava falando pra ti antes, né? Que, tipo, cara, a vida política é uma merda nesse sentido. Que eu não consigo mais treinar direito, eu não consigo mais estudar direito. Principalmente estudar. E com certeza, você vai se sentindo mais burro. Você vai se sentindo mais burro. Eu já passei por isso também. Quando eu trabalhava em loja de varejo, e basicamente eu vivia pra isso, né? Então eu acordava pro trabalho, trabalhava, voltava destruída, comia, tomava banho, dormia e acordava pra mesma coisa no outro dia, sabe? Eu não tinha energia pra mais nada e eu me sentia emburrecendo. É horrível. Eu não consigo ter uma rotina mínima de leitura hoje em dia, assim, sabe? Tem dias, por exemplo, tem um dia da semana que, esse dia realmente tá sem muitos compromissos. Aí, beleza, eu consigo sentar lá e ficar 3, 4 horas estudando. Aí, beleza, eu consigo dar uma equilibrada. Mas não consigo mais ter uma rotina de estudos direito e é uma merda, velho, é uma merda. Mas nem lembro o que eu tava falando agora. Você tá falando de conteúdo. Conteúdo. Porque, cara, hoje, produção de conteúdo no estilo que você faz, que não tem todas essas... Amarras, a questão, tipo, de marketing, sabe? Você tem que ficar pensando em questões de retenção e etc. Tipo, o seu conteúdo é sobre se aprofundar nos assuntos. E é difícil de produzir esse tipo de conteúdo no Brasil, porque, cara, a gente vive no país do Bobson, né? E, cara, e aí entra uma outra questão, porque você gosta muito dessa questão de que, tipo, as pessoas vão ser ajudadas através de... Elas vão meio que se emancipar com conhecimento. Só que você tá no país do Bobson, velho. Como é que você enxerga isso? Porque, tipo, cara... porque a gente tá discutindo aqui, o feminismo, e o liberalismo, e etc. Mas e o cara da Baixada Fluminense lá, por exemplo, sabe? Tipo, cara, esse cara tá cagando pra isso. Eu entendo. Esse cara tá cagando pra isso. E depois, inclusive, eu ia emendar isso num outro assunto, que daí eu ia chegar na questão do incel, que...
eu queria perguntar justamente se você não vê o incel simplesmente como um produto dessa ordem liberal mesmo, sabe? Entendo. Porque você talvez seja uma das pessoas mais liberais hoje no movimento. Eu também acho. Então, é por isso que eu quero te fazer essa pergunta, sabe? Mas voltando pra questão do Bobson ali. Então, primeiro, a gente se preocupa, assim, com retenção, com taxa de clique, etc. Esse tipo de coisa não tem como fugir. Sim. Não tem como manter um canal e conquistar, aumentar o teu público-alvo, enfim. Mas, definitivamente, não é tão restrito quanto o conteúdo político, por exemplo, né? Mas, assim, em relação à emancipação intelectual, inclusive, isso aí, infelizmente, né, foi um erro do iluminismo de acreditar que necessariamente porque as pessoas teriam um conhecimento, necessariamente elas conseguiriam se tornar pessoas com uma maior capacidade de tomada de decisão, né, em todos os casos. Não aconteceu isso. Porque nós temos inúmeros viés cognitivos influenciando a nossa tomada de decisão, nós somos muito mais irracionais do que a gente pensava até esse momento. Porém, existem algumas formas de nós reduzirmos certas tendências irracionalistas, como, por exemplo, através da investigação filosófica rigorosa, que é baseada em evidências, também através de uma redução de desigualdade social e de pobreza, portanto, aumentando o QI médio da população, fazendo com que elas sejam também tomadoras de decisão, com maior qualidade. Porque, assim, tem uma coisa que é importante, às vezes a gente fica muito concentrado em lidar, em resolver certos efeitos de problemas anteriores que ainda não foram resolvidos, então tá tentando tapar o sol com a peneira. E aí, nesse caso, é colocar as pessoas na escola. Tá bom, tu tá colocando as pessoas na escola, mas a questão é, o bairro que essa criança vive, ele tem uma boa expectativa de futuro? Ele apresenta alternativas? É um ambiente violento? Os pais praticam bullying contra essa criança? É um ambiente emocionalmente, afetivamente estável, acolhedor? Ela se alimenta bem? Porque criança que não se alimenta bem não consegue aprender. Logo, não desenvolve QI. Portanto, ela vai se tornar uma péssima tomadora de decisões, entende? E daí ela vai se tornar um Bobson. Sabe? Então tem algumas coisas anteriores que a gente precisa resolver. Então, um exemplo é que eu descobri recentemente, eu até recomendo no Valete Plus que tem um episódio do meu podcast que é sobre educação baseada em evidências, que é uma entrevista com o pesquisador Lucelmo. Ele foca muito em autismo, mas ele pesquisa muito sobre educação baseada em evidências. E aí ele trouxe algo que eu não sabia. Foi o Brasil que inventou essa história de educação por turno, escola por turno. Aula de tarde, de manhã, não sei o quê. Não, o resto do mundo é o contrário. É o Brasil que inventou essa história. Em todas as outras partes é educação o dia inteiro. É escola em período integral. Tu chega cedo na escola e volta para casa no final do dia. E isso também tem uma relação direta com o aprendizado. Tu aprende mais, tu aprende melhor, a qualidade do estudo é maior também. Então, assim, veja que tem outras coisas anteriores para serem resolvidas. Até questão de sono, né? Porque, nos Estados Unidos, por exemplo, você chega para estudar, sei lá, 9 horas, não sei. Que é o ideal, inclusive. E aqui, você pega uma criança para ela começar a aula às 7h30 e ela acordou 6 horas. Tipo, cara, ela nem ligou o cérebro ainda. Eu não sei se tu concluiu isso de modo intuitivo, mas tem evidência a respeito disso. Sim. De que é melhor, né, que elas vão para a escola mais tarde, sabe? Então, eu penso que esse conhecimento, ele é útil, ele tem um potencial realmente transformador na vida das pessoas, mas não é só isso, entendeu? Tem outras coisas que são cruciais, imprescindíveis, inicialmente, para que esse conhecimento, ele caia em solo fértil, que no caso é um bairro que seja agradável, uma família amorosa, equilibrada, presente, que essa criança tenha uma alimentação balanceada, nutritiva, para que ela de fato consiga absorver conhecimento, que ela consiga se desenvolver na própria personalidade, para que ela de fato seja uma boa tomadora de decisões, sabe? E que ela tenha interesse por coisas que realmente são valiosas e importantes para o futuro. Então, aí eu vou entrar na questão do incel, porque eu vou justamente pegar um gancho disso aí. Porque assim, mesmo que essa pessoa ela se torne uma pessoa mais educada, uma pessoa que consiga tomar melhores decisões e etc. No mundo de hoje, nessa ordem liberal, você não acha que, mesmo que essa pessoa seja mais educada, ela ainda assim não vai cultivar conhecimentos, como por exemplo você cultiva de filosóficos e etc., e ela vai simplesmente utilizar esse aumento de QI que ela teve, sei lá, para questões puramente materiais? Tá,
em detrimento do que exatamente? É porque, tipo assim, por exemplo, o cara, isso já acontece agora, Tá. e eu imagino que se a pessoa que tá na Baixada Fluminense, ela tivesse um ganho de capital humano ali, para tomar decisões melhores, ela ia continuar seguindo decisões puramente materiais. Porque hoje, por Mas exemplo, me dá um exemplo do o cara, que hoje o cara que tá na Baixada Fluminense e ele decide virar um aviãozinho Tá. para ganhar mais dinheiro, ele quer fazer isso para comprar o tênis de marca. Tá, ok. Ou seja, Sim. intuições completamente materiais. Ok. Quando ele se elevar na vida, ele conseguir um capital humano maior, consequentemente conseguir uma renda maior e etc., ele vai continuar tendo o mesmo instinto material. E isso assim, a gente pode ir para as elites. Tá. E esse é um problema que a gente tem hoje com as nossas elites. Tipo, as elites, elas também têm essa inclinação puramente material. Né? E aí a gente entra naquela questão de oligarquias e etc. Porque justamente a característica da oligarquia é esse ser que está na elite de uma certa sociedade, que faz tudo baseado nos seus desejos imediatos e sem ligar para o longo prazo, sem deixar um legado. O liberalismo também tem essa questão de sempre estar ligado com o tempo presente. Né? Esse negócio de vivo agora, esses lemas que a gente tem no mundo moderno hoje são extremamente liberais nesse sentido, porque a gente não liga muito nem para o passado e nem para o futuro, né? Tipo, para deixar um legado, o que vai ter no futuro, etc. Então, esse que é o meu ponto, e aí a gente já pode entrar depois na questão do incel. Ah, não, o incel vai ficar depois, porque eu gostei desse assunto. Tá, Você beleza. que trouxe, agora tu vai ter que aguentar. Fechou, beleza. E aí agora, justamente, tipo, você não acha que isso esse homem, esse Bobson, ele é fruto do liberal, e se a gente botar mais liberalismo aí, a gente só não vai botar a gasolina no fogo? Tá. Bem, primeiramente, eu penso que, mais uma vez... Tava se preparando pra luta. Nossa, parece que sim. Depende de vários fatores, tá? Não necessariamente apenas da pessoa ter acesso ao conhecimento que seja valioso. Tem outros aspectos relevantes, como, por exemplo, ela estar em uma sociedade que possui uma estrutura, uma dinâmica que proporciona incentivos para que ela age de determinada maneira. Então, o Brasil, especificamente, eu acho que ele é muito decadente no sentido de que, ao mesmo tempo que é extremamente pobre, desigual, improdutivo, pouco educado, ele é muito individualista ao mesmo tempo. Então, tu pode perceber que o tecido social de compromisso que o brasileiro tem um com o outro, ele não existe. Ele é muito, não somente flexível, ele é frágil, ele é vulnerável, ele quase que como eu poderia dizer, gasoso, sabe? Então, as pessoas, elas estão sempre muito preocupadas, voltadas para os próprios problemas. Inclusive, não é novidade para mim que o pentecostalismo, com teoria da prosperidade, fez muito sucesso aqui. Porque as pessoas, elas, primeiro, têm escassez de recursos, têm uma filosofia liberal extremamente individualista e que faz com que elas se preocupem apenas com elas mesmas e com a própria prosperidade financeira, material, e que também tem a legitimação de religiões, certo? De certas seitas evangélicas aí. Então, tem vários problemas intrincados, encadeados, que vão gerar determinados resultados. Então, na minha percepção, o problema exatamente não é o liberalismo, mas com que ele está interagindo também. Inclusive, teve um texto, o primeiro texto que eu escrevi para a Valete, sobre como que nós geramos hoje seres humanos nihilistas e tão identitários e voltados para as próprias questões. E parte disso é por causa da origem individualista, que inclusive foi muito forte nos Estados Unidos, em que o indivíduo, ele não é somente algo importante, ele é o centro da cultura. Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. Só que aquilo era sustentável à medida que existia uma influência republicana, que instigava um compromisso civil, e também religioso, que instigava um senso de propósito, de sentido na vida, que mantinha aquilo razoavelmente funcional e saudável. Agora, tu tira a religião, tu tira o senso de propósito das pessoas, e tu também tira esse compromisso civil. Pronto, o que tu sobra? São pessoas completamente autocentradas. E aí tu vai ver aquele identitário que assiste um filme, e se aquele filme não é
algo correspondente precisamente a toda a história de vida e tudo aquilo que ele considera ideal sobre o que ele acha que deveria passar, não é o suficiente. Então tem que ter o negro, tem que ter o gay, tem que ter o deficiente, tem que ter a lésbica, tem que ter o transexual, tem que ter o pobre, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. Por quê? Porque tudo se trata deles, da identidade individual deles. Então, veja que a revolução humanitária foi algo incrível, que inclusive eu também desenvolvo nesse texto. Porque foi o período, logo após a prensa, que criou uma febre de romances epistolares, que no caso eram de primeira pessoa. Então, por causa disso, as pessoas começaram a desenvolver uma empatia muito maior por experiências que não eram as delas. Então, tu via militares nesse período se compadecendo pela condição de uma camponesa, pela condição de uma serva, pela condição de uma mulher que foi abusada, sabe? Foi por causa disso que as pessoas começaram a desenvolver esse senso de compaixão que ia além da experiência individual delas, entende? Então, esse período da prensa que possibilitou essa febre de romances epistolares foi relevante, segundo a autora desse livro, que agora eu não me recordo o nome, para gerar esse senso de empatia, de reconhecimento na humanidade do outro que não é necessariamente a sua. E eu acho tão incrível como algo que fez transpassar a própria individualidade e gerar algo completamente ao contrário daquilo que foi criado inicialmente. Sim. Algo que gerava empatia, depois de todo esse processo aberrativo, tornou as pessoas extremamente individualistas. Então, tem fatores encadeados nesse sistema em que não é necessariamente intrinsecamente problemático na sua origem, no caso, né? Mas envolvidos com outros fatores, fica mais disfuncional. Então, tem uma questão que eu acho importante sempre de pontuar, porque eu sei que algumas pessoas elas têm um horror, um nojo ao liberalismo, etc. Mas a questão é que foi graças ao liberalismo, graças a esse reconhecimento da importância do indivíduo, que as pessoas não sofrem mais por crimes de honra, né? Que uma mulher, porque ela rompeu com alguma restrição familiar, não existe justificativa mais para os familiares, para os homens irem atrás dela e torturarem e matarem ela, sabe? Porque hoje nós somos responsáveis individualmente pela nossa própria história, nós nos emancipamos e, portanto, eu não sou mais responsável por honrar a minha família, entendeu? Logo, eu não preciso ser morta caso essa família seja socialmente desonrada. Porque, por isso que eu estou dizendo que existe todo um sistema de incentivos que acarretam determinadas ações que vão determinar as escolhas dos indivíduos. Porque, veja, em uma sociedade tribal, que é dependente dessa cultura de honra, se uma filha realmente desonrar essa família, o que isso vai significar para essa família? Ela não vai mais conseguir fazer negócios, casar os seus filhos, as pessoas vão ostracizá-la socialmente, vai perder os seus amigos. Então, a nível racional, faz sentido que ela age assim. Dentro da favela, faz sentido que eles sejam materialistas. Existe uma racionalidade intrínseca, intragrupal, que faz sentido para que eles ajam dessa forma, entendeu? Então, para que essas pessoas, elas não sejam o Bobson, que tem uma perspectiva só de curto prazo, todo o sistema tem que ser reformulado, para que o sistema de incentivos deles faça com que eles tomem melhores decisões de fato. A sociedade vai tomar decisão por eles. Sim, mas então, o que exatamente é esse sistema a ser reformulado? Bem, primeiramente, se a gente for pensar em comparação com grupos mais intelectualizados, assim, que geralmente é a esquerda, mais intelectual, por que isso é mais valorizado? Porque existe um sistema de incentivos que enxerga que isso significa o quê? Capital intelectual. Isso significa que a sua família já é instruída há muitos anos, há várias gerações. Isso significa que tem uma pessoa que toma boas decisões e é inteligente. E eu quero me relacionar com essas pessoas. Dentro desse grupo, isso faz sentido. E agora, dentro de um ambiente que não é intelectualizado, o que geralmente é recompensado? Dinheiro, ostentação, comprar um tênis caro, entende? Então, assim, essa é uma coisa que, inclusive, eu acho interessante. Eu não sei como é que poderíamos formular isso em políticas públicas, mas eu penso que é muito importante que pessoas periféricas convivam com pessoas ricas. Justamente para isso, para que elas sejam estimuladas a perceberem que existe outra perspectiva, outra expectativa de futuro, além do que elas conhecem de comum e provinciano, dentro daquela vilazinha, dentro daquele bairro, dentro daquela favela. Mas assim, tipo, se você... por exemplo, se o cara da favela for conviver com Faria Limer, beleza, ele vai ver uma outra perspectiva de vida mesmo, no âmbito material.
Mas assim... A tipo, o Faria Limer tá aqui, ó, pra falar pra gente. Tipo, cara, como é que é os amigos lá? É tudo, vou tomar aqui meu gin de R$200, vou comprar esse tênis aqui de R$1.000. É assim, não é? Hoje vamos almoçar no Outback. Então, tipo, é uma vida completamente materialista também. Não, mas é que o ponto é que, primeiro, essas pessoas elas não vão conviver com esses Faria Limers depois que elas estiverem velhas. Né? Elas vão ter que começar isso muito mais cedo. Mas, embora ainda sejam pessoas materialistas, não dá pra se negar que, em média, eles ainda são melhores tomadores de decisões do que essas pessoas que estão em classes sociais mais baixas. E, na minha perspectiva, isso é o principal agora. É o primordial. Entendi. Que essas pessoas, pelo menos, elas não gastem o dinheiro do Bolsa Família em tigrinho. Que elas não gastem o dinheiro do pé de meia no tigrinho. Sabe, pra comprar um tênis de marca. Mas pra investir em um curso profissionalizante, um curso técnico, pra conseguir poupar pra depois ter um dinheiro na aposentadoria, entendeu? A gente precisa dessa estrutura básica de sobrevivência pra que a gente consiga ainda visar, né, como eu poderia dizer, alçar voos mais altos, entende? Não, perfeito. Isso eu concordo plenamente, assim. Até porque é por isso que eu estudo economia, né? Por isso que eu fui para ciências econômicas, porque eu também acho que a nível Brasil, hoje, a condição material realmente o que mais importa. É um país extremamente pobre. Então, sim, é o que mais importa. Mas aí, beleza, tipo... justamente quando a gente vai analisar o liberalismo, é muito difícil a gente analisar aqui no Brasil, né? Porque... é uma salada, né? É uma salada, exatamente. Aí, beleza, a gente conseguiu dar condição material pra todas as pessoas. E aí a gente tá num nível... niilista? Num nível... Não, a gente tá num nível de renda ok ali, já passou a gente hoje tá numa renda média, então... não precisa nem ser Estados Unidos, porque, porra, comparar o PIB per capita dos Estados Unidos é ridículo. Não, mas absurdo, alguma coisa, meu Deus. Mas, sei lá, alguma coisa, um nível ok de renda, beleza? E... aí a gente vai importar os problemas que tá tendo hoje, por exemplo, na Europa, com exceção das questões de etnia, né? Porque isso a gente não tem aqui, né? Não tanto, pelo menos. Mas a gente vai importar todos esses problemas, que daí a gente já começa, que daí é a discussão que eu queria entrar contigo na questão do incel, que aí eu acho que a gente já começa a ver um pouco isso no fenômeno do incel, justamente. Porque o incel, ele provavelmente é alguém de classe média. Então, aí que tá. Eu vou no banheiro e eu vou desmistificar várias perspectivas que tu tem sobre isso. Fechou, beleza. É muito interessante isso. Primeiramente, como é que eu comecei a estudar ou ter uma perspectiva diferente sobre os incels? Que são os celibatários involuntários, né? Com uma conversa que eu tive com um amigo meu lá do interior do Rio Grande do Sul, o Alexandre. Eu sou profundamente grata a essa perspectiva nova que ele me trouxe sobre esse assunto, porque até então eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas tem, que são os jovens de classe média ou ricos, brancos, poderosos, etc., que são extremamente mimados, playboys e que, portanto, estão frustrados com a vida pelo fato de que as mulheres não estão interessadas por eles, enfim. Só que o que acontece é justamente o contrário e muito mais intuitivo do que a gente imagina. Porque essa perspectiva que a gente tem de que o incel, que é um misógino, né? Na perspectiva necessariamente misógino, e que ele é branco, rico, heterossexual, etc., ele converge com aquilo que a gente entende como vilão da sociedade, né? A esquerda entende essa categoria como um vilão, entendeu? Então, embora a realidade ela seja muito mais intuitiva do que a gente imagina, ideologicamente, não é. Vai ao contrário do que a realidade mostra. Se a gente for analisar nos Estados Unidos, que tem muito mais dados sobre isso, quem são os incels? São homens, em maioria, asiáticos, e homens negros. Os homens negros, eles geralmente têm uma preponderância maior porque eles não são tão ricos, não são tão estudados, não têm uma qualificação profissional muito boa, não conseguem empregos, até porque boa parte da mão de obra está sendo substituída por robôs, e também porque eles não conseguem competir com a mão de obra feminina. Então, muitos deles não estudam e também não têm trabalho, não têm perspectiva de futuro, sofrem racismo, marginalização social. E, em contrapartida, acontece algo que é, como eu poderia dizer, não exatamente a mesma razão com os asiáticos, mas que os coloca também numa condição de incel, que é eles não serem vistos como homens masculinos suficientes. Eles são vistos como fracos ou tímidos ou mais nerds, estudiosos, etc.
que inclusive foi o caso daquele assassino que ficou famoso, o Elliot Rodger, não sei se você conhece. Pior que não. Elliot Rodger, esse é o nome dele. Ele era filho, inclusive, de um dos diretores de um dos filmes dos Velozes e Furiosos, se não me engano. Cacete. É bizarro isso. E aí ele se declarava como incel, mas assim, eu juro pra vocês, juro. Qualquer mulher aqui no Brasil olharia pra ele e pensaria, é um rapaz normal. É um rapaz normal. Ele não é feio, muito pelo contrário, eu acho que ele era bonito. Parecia ser uma pessoa sagaz, inteligente, etc. Mas ele era muitíssimo frustrado. E aí, ele tinha um diário em que ele escrevia todas as supostas tentativas de relacionamento que eram fracassadas, mas que, na verdade, não havia nem tentativa. Ele não tentava interagir com as mulheres, ele não convidava elas para sair. E ele é basicamente um mártir de masculinistas ou incels misóginos mesmo, tá? Porque essa é uma outra coisa. Tem muita gente que acha que o incel ele necessariamente é misógino. Ele não é. Não é. Porque o que caracteriza o incel? Celibatário involuntário. Aquele cara... É só isso. Calma aí. É o cara que não somente tem dificuldade de ter relacionamentos amorosos, sexuais, mas também até mesmo de ter amizades. Tá. É uma pessoa que tem um nível de isolamento social muito acima da média, tá? No Japão tem aquela outra situação semelhante que é o hikikomori, que são aqueles jovens que não saem do quarto. Eles ficam trancados dentro do quarto, os pais vão lá e colocam uma pizza embaixo da porta do quarto e ele fica o dia inteiro no computador. São pessoas muito isoladas socialmente. E esse caso do incel, ele corresponde a aspectos sociais que são muito intuitivos, como por exemplo, geralmente eles não são ricos, são pobres, não tem muita profissionalização, eles não têm amigos, eles foram negligenciados pelos pais e não raramente apresentam traços fortes ou significativos de autismo. Tá. E o que isso significa? Que geralmente são jovens que já têm uma dificuldade natural de socializar, que têm uma dificuldade de se conectar com outros seres humanos e prever as ações deles, porque eles têm uma dificuldade de empatia, de projetar as próprias emoções nos outros. E, portanto, não raramente eles vão se colocar em situações constrangedoras ou desagradáveis. Eles, enfim, não têm um filtro tão aguçado a partir daquele feeling que pessoas não autistas têm. E veja só, não somente essas pessoas, elas têm esses traços de autismo natural, mas também são pessoas que não saem de casa. Então, tu tá somando um fator natural com um fator ambiental muito ruim. Entendeu? Porque no passado, existiam autistas, sempre existiram autistas. A questão é, não existia rede social. Entendeu? Autistas socializavam. Exatamente. Hoje entendeu? eles não socializam. Hoje eles não socializam. Antigamente... Ele já tem uma tendência ao isolamento. Exato. E aí agora Exatamente. fudeu tudo. Porque assim, antigamente, um autista, às vezes ele virava matéria de jornal, entendeu? Em que, fulano de tal, ele é viciado em colecionar caixas de fósforo. Ninguém chamava isso de autismo, mas assim... Provavelmente esse indivíduo é autista, entendeu? Sim. Tem uma prateleira gigantesca de caixinhas de fósforo, sei lá, desde 1950. Sim. Porra, esse cara é autista, provavelmente, entendeu? Sim. Pelo menos é uma evidência significativa. Sim. Só que essa pessoa ainda ela era casada, porque ela socializava, ela ia na igreja, ela conhecia pessoas, ia num baile, numa festa. Ela só era uma pessoa estranha. Exatamente, era uma pessoa um pouquinho estranha, entendeu? Mas ela ainda conseguia se relacionar com os outros, entendeu? E aí agora tu pega jovens que não têm uma boa instrução, que não são muito ricos, que não têm trabalho, que têm alguns traços de autismo e que não saem de casa. Cara, o resultado é esse que tu tá vendo agora. Então, alguns deles tiveram, sei lá, um ou outro fracasso em tentar se relacionar com uma pessoa e eles também podem apresentar uma reação, uma reatividade muito intensa à rejeição. Então eles não conseguem processar, maturar aquilo e eles entendem aquilo como, poderia dizer, incontornável a respeito da condição deles. Logo, eles não podem mais tentar, eles não devem mais tentar ultrapassar todas essas dificuldades e superá-las. Então eles se isolam em casa. E aí quando eles são reconhecidos enquanto tais, a sociedade faz o quê? Diz que eles são nojentos, fracassados, virgens, burros, misóginos. Assim, são párias da sociedade. E aí, pra onde que os párias vão?
eles vão se encontrar nos mesmos lugares que outros pares estão. E que, inclusive, em alguns casos, são de fato violentos, são de fato perigosos, são de fato pessoas manipuladoras. Exatamente. Absurdas, assim, que existem por aí. Aí tu cria essas bolhas de pessoas extremamente disfuncionais. E elas se alimentam através da baixa autoestima uns dos outros. Inclusive, eu vou recomendar um vídeo muito, muito bom que foi feito por uma transexual que é britânica, se não me engano, a ContraPoints, em que ela faz uma analogia das bolhas das transexuais com os incels, em como eles têm coisas em comum. Faz sentido. Porque eles são igualmente vistos como párias, mas dentro das bolhas, eles se alimentam através da autodegradação. Então, da mesma forma que essas transexuais, elas insultam umas às outras, ou elas fazem observações acerca da não passabilidade física das transexuais. Tu tem uma testa muito projetada, teu quadril é muito estreito, tu nunca vai ser vista como uma mulher. Isso acontece com os incels. Tu não tem mandíbula projetada. Tu tem o rosto muito fino, você é baixo, você é pobre. E aí pessoas que tentam sair desse ambiente, arrumando uma namorada, por exemplo, eles são perseguidos e mal vistos. Porque eles se alimentam dessa baixa autoestima, dessa relação autodegradante, autodeletéria. Você acha que eu ia falar que é engraçado que tem essa questão do trans, porque se a gente for ver os mass shooting, a galera que entra em escola e mata geral. Tem alguns casos de trans, Tem casos de trans e casos de incel, né? Tem os dois, né? Sim. E, pô, eu acho que essa questão desses ataques em massa, desses tiroteios em massa, ele me parece um fenômeno muito ligado a essa questão do incel, né? E olha que interessante. Geralmente, transexuais têm uma probabilidade maior de também apresentarem traços de autismo, de serem autistas. Então veja como as coisas são bem mais complexas do que a gente imagina, né? E também que isso desmistifica essa percepção de que são jovens, poderosos, ricos e lindos e que são mimados. Isso não faz nenhum sentido. São geralmente essas pessoas que estão bem mais satisfeitas com a vida, que têm acesso a amizades, contatos, mulheres, poder, vagas de emprego, que tiveram muito mais acesso a uma educação de qualidade. Não faz nem sentido a nível intuitivo que as pessoas sejam as principais frustradas da sociedade. Muito pelo contrário, são esses jovens sem perspectiva de vida, que não têm qualificação, que não têm emprego, que não estudaram muito, que têm traços de autismo, que às vezes passam por abuso em casa e que são frustrados, ressentidos, amargurados, que foram rejeitados. E aí chega na sociedade, o que acontece? São humilhados mais uma vez. Sim. Tá, então vamos caracterizar o incel aí. Ele é um cara solitário, inseguro, que é mais? Impotente, né? Inapto socialmente. Ele não consegue socializar. Ele é não relacional, assim, né? Ele não tem... E aí, é aí que eu entro o ponto, beleza. O incel, ele é tipo assim, ele é o ápice. Ele é o mais isolado, ele é o mais não relacional, ele é o mais inseguro. Mas você não acha que em algum nível o zoomer, no geral, ele também tem essas características, na média? Sim. E aí que a gente entra na questão que a gente estava antes. Porque, de novo, né, essa questão de geração Z, feminismo, etc., eu tô levantando esse ponto aqui contigo justamente por você ser a mais liberal do movimento. Então eu quero estressar o argumento... Pode. E é basicamente isso. Então, voltando, o incel, ele seria esse extremo, assim, o ápice desse fenômeno. Mas o zoomer, no geral, ele não é exatamente isso, só que em graus menores. Isso não é... E o zoomer, no geral, ele também não é só... Todos os fenômenos que a gente vê na geração Z, assim, de maneira geral, não é só um produto dessa ordem iluminista, e talvez... O que eu conversei com o Impera também foi essa ordem pós-45 também, que daí é uma ordem mais moderna ainda e etc. Mais secularista. Uma coisa que é uma perspectiva pessoal minha, tá? De que, às vezes, eu vejo que existem alguns fenômenos que eles surgem como se fossem profecias autorrealizadas. Então, você acha que alguma coisa vai acontecer, você age a partir da sua expectativa e, por causa da sua expectativa, aquilo acontece. Então, por exemplo, hoje, se nós olharmos de fato para os dados empíricos, verificados e corroborados solidamente ao longo do planeta inteiro, a vida dos seres humanos nunca foi tão boa. A nível material, a nível de acesso à tecnologia, à educação, à saúde de qualidade,
transporte, lazer, horas trabalhadas, salário, enfim, no geral, Sim. houve assim um salto absurdo, exponencial. E isso começou a partir ali da Revolução Industrial, também com o Iluminismo, liberalismo, enfim, tudo isso está muito encadeado também. E a vida das pessoas realmente nunca foi tão boa. A questão é, eu acho, tá? Isso aí é uma perspectiva minha, não tem evidências para comprovar, que parte da desesperança que as pessoas vêm tendo ao longo do tempo, ela é gerada por vieses cognitivos que dão às pessoas a interpretação equivocada de que o mundo está decadente, mas ele não está. E por elas acharem que o mundo é decadente e que não tem mais alternativa, elas desistem. Elas simplesmente deixam de investir no mundo, elas deixam de investir no futuro, elas deixam de investir na própria vida a longo prazo, porque elas acham que o mundo realmente não tem mais alternativa. E parte disso é dessa mentalidade catastrofista. Então, por exemplo, aquecimento global. Não, porque o aquecimento global não tem mais jeito, porque a gente tá com a corda no pescoço, então não faz mais nada. Simplesmente espera o meteoro cair, espera os problemas acontecerem, ficar literalmente assim, ó, sentado esperando a morte chegar, entendeu? Então, veja que parte desse viés, ele é gerado por causa do excesso de informações que nós temos hoje em dia. Como nós somos macacos, né, nós somos primatas, caçadores, coletores, a gente não tem a cognição necessária para conseguir lidar com essa quantidade de informação, com esse bombardeio informacional diário. E ainda nós temos essa mentalidade extremamente enviesada cognitivamente e também gerado por fatores evolutivos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas, por exemplo, têm acesso a uma informação, que, enfim, sei lá, deixa eu pensar um exemplo. De que os jovens, eles estão fazendo menos sexo hoje em dia, né? Que, de fato, eles estão. Sim. Só que as pessoas, elas interpretam isso necessariamente porque, não, todo mundo é incel hoje em dia, porque os homens, eles são incapazes, eles são imaturos e não socializam mais. Na verdade, existem outros fatores relevantes que estão influenciando isso. Como, por exemplo, hoje em dia, as pessoas, quando elas fazem sexo mais seguro, geralmente em relacionamentos monogâmicos, estáveis, elas bebem menos, inclusive o sexo casual está associado diretamente com o consumo de bebida, logo também gravidez na adolescência, gravidez indesejada, fora do casamento, fora de relacionamentos estáveis. Também está corroborado com a diminuição de envolvimento de pessoas jovens com atividades criminais. Então veja que tem várias conquistas, várias coisas muito boas que estão intrincadas a esse aspecto específico que é sensacionalistamente instrumentalizado a partir de um determinado discurso. Então veja, ok, os jovens estão fazendo menos sexo, mas isso não é generalizado. Não é como se a maior parte da sociedade fosse incel. E também tem outros aspectos muito positivos que nós estamos conquistando ao longo do tempo. Sim. Agora, veja que mudanças culturais, eu entendo como se elas fossem basicamente manipulação genética. Tu quer mexer numa coisinha aqui, quando vê tu tá mexendo em outra, que tu nem tem noção do impacto, do efeito. Por isso que eu digo que hoje em dia eu me considero até a pessoa mais conservadora do MBL, porque eu sou muito assim, como eu poderia dizer, precavida. Cética. Exatamente, cética em relação a certas mudanças que a gente está prevendo ou pretendendo fazer ali, porque não é bem assim, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que está fazendo muito sucesso atualmente, o Dark Enlightenment, né, que é o iliberalismo, o anti-iluminismo e tal. Tá, parece muito legal, não sei o quê, vamos revolucionar, vamos, sei lá, gerenciar o país como se fossem empresas. Não, peraí, que as coisas não são bem assim, tá? E eu também entendo que a forma como a democracia liberal se desenvolveu, as nossas estruturas se desenvolveram e que produziram, de fato, inúmeras conquistas para a humanidade, não somente para sociedades liberais, mas para outras também, estão mostrando um caminho evidente, estão demonstrando que existe algo de bom, funcional e que deve ser mantido. Existe uma estrutura fundamental ali que foi imprescindível para essas conquistas. E aí se trata, por exemplo, de divisão dos 3 poderes, de eleições, de disputas intelectuais, dessa liberdade das pessoas tomarem determinadas escolhas, embora, eventualmente, elas sejam ruins. Só que para que a gente consiga tomar as melhores escolhas, em alguma medida, nós devemos ter alguns sistemas de incentivos para que as pessoas tomem as melhores escolhas. E aí a gente pode se perguntar, ok, mas quais são as melhores escolhas? E aí que entra a filosofia.
O que é de fato tomar uma boa escolha? Entende? Ela é tomada para amanhã, ela é tomada para daqui 30, 50 anos, Sim. ela é tomada pensando nas próximas gerações. Isso deve ser feito para motivar uma espiritualidade mais profunda, para que eu seja uma pessoa mais virtuosa. Aí essas são outras questões que perceptivelmente as pessoas estão perdidas, entende? Que elas estão com falta de propósito, por exemplo. Sim. Eu não sei, essa é uma pergunta que eu tenho pra você. Tu chegou a lidar... Tu é cristão ainda? Sim. Ah, tá. Então tu não lidou com isso. Porque assim, quando eu era criança, tá? Eu tinha um senso de propósito muito forte. Sempre. Foi inato a mim. Mas eu era cristã. Quando eu me tornei ateia, isso não mudou. Porque não dependia da minha religião. Sim. Entendeu? Então eu não lidei com esse niilismo profundo que muitos jovens, muitas pessoas que se tornam não religiosas passam. Na verdade, assim, eu tive um período mais imanente, mais resignado a nível prático, mas aquilo me incomodava. Porque eu tinha um senso de propósito, só que eu não sabia como aplicá-lo no mundo. Sim. Sabe? Como fazer aquilo. E eu acho que parte do mal-estar da pós-modernidade é porque as pessoas já não compartilham mais o mesmo senso de propósito. Porque algo que é valioso, ele depende do quão valioso as outras pessoas acham que aquilo é, né? Então aquilo é meio que reforçado por outros seres humanos. Então se ninguém valoriza, provavelmente isso não tem valor, certo? Sim. Então tá havendo essa dificuldade, essa coesão das pessoas compartilharem dos mesmos valores e do mesmo senso de propósito para que aquilo seja valioso e suficientemente significativo para que as pessoas busquem e alcancem esse senso de propósito. Agora, no meu caso, hoje em dia ele é muito mais forte do que nunca foi, porque eu também tomei ayahuasca, sabe? Eu sou uma usuária de cogumelo, entendeu? E eu já tinha antes, mas depois da ayahuasca, meu Deus do céu, assim, eu vivo para daqui 100, 200 anos. Por mim, eu viveria para sempre. E isso foi muito bom para mim, porque fez com que eu visse valor no passado. Isso meio que, assim, ó, foi a tapa do caixão, assim, pra me entender que, de fato, eu era muito mais conservadora do que eu já havia sido em algum momento. Sim. Em reconhecer o passado, em reconhecer as instituições, as tradições, a legitimidade e a funcionalidade delas, mas também, ao mesmo tempo, muitíssimo responsável pelo futuro. Sim. Muitíssimo responsável por aquilo que ainda não veio, sabe? E o liberalismo, ele meio que corta essa corda de conexão geracional que as pessoas vão tendo, porque parte dela depende desse compromisso geracional, de honrar os ancestrais, de cultura de honra, entendeu? Porém, teoricamente, ele foi, como eu poderia dizer, desenvolvido de outra forma. Então, ok, nós somos liberais, nós queremos mudar o mundo, certo? Inclusive evitando colapsos globais, como, por exemplo, pandemia, o aquecimento global. Mas falta um aspecto emocional ali, algo mais existencial, significativo que a pessoa sinta com o corpo dela. E eu digo isso porque, assim, eu sou uma pessoa meio cerebral, assim. Inclusive o Ricardo que diz que eu sou muito cerebral, que eu sou muito racionalista. É verdade. Eu consigo lidar com isso. Em construir um legado a partir dessa perspectiva, assim, cientificista, racionalista, etc. Mas em larga escala, isso não é suficiente para as pessoas. Sim. Entendeu? E é ali que a gente tem que, sei lá, desenvolver algum tipo de tecnologia social para reconectar as pessoas nesse aspecto. Então, aí que volta o ponto. Essa tecnologia social não é simplesmente aquilo que foi em toda a história da humanidade? A religião? Eu acho que sim. Então, porque assim, pra mim é muito simples, assim, a minha questão... Então, voltando, a sua perspectiva de sociedade, então, é que a gente continua nessa crescente, a gente continua... Eu diria que eu sou até meio aceleracionista, assim. Entendi. É o que dizem que eu sou. Tá, então a gente continua progredindo, tanto socialmente como materialmente, etc., E as pessoas que não estão enxergando isso por algum motivo, e elas estão com uma visão meio catastrófica das coisas. Sim. Isso, inclusive, tem dados, assim, se for ver questão americana. 70% dos americanos, seja democrata, 70% dos americanos acha que o país não está indo para onde deve ir. Tá. E mais da metade não confia nas instituições americanas. E a gente está falando da democracia mais antiga da história. E, cara, eu acho que muito é essa questão do propósito, velho. E, inclusive, na questão da geração Z, o Zoomer, ele tem uma falta de senso de propósito gigantesca, e eu acho que eu acho que é por causa dessa questão secularista. Eu acho que é por isso que eu tava naquela questão materialista antes, porque eu acho que o Zoomer hoje ele enxerga tudo de maneira extremamente materialista,
até o Zoomer que se diz cristão. O Zoomer que se diz cristão, em grande parte, ele é aquele cara que por exemplo, eu não acompanho futebol. Mas se me perguntarem pra que time eu torço, eu vou falar que eu torço pro Flamengo, porque meu pai torcia pro Flamengo. Uhum. Então ele fala que ele é cristão porque o pai dele também era cristão. Sim, não, o católico entendeu? não praticante e tal. O católico de BGE, mas isso acontece também com o evangélico. Tem um monte. Então, ele não acredita mais realmente no metafísico. Ele não consegue ter esse senso de algo além do material. E aí, cara, a minha visão de propósito, ela é uma questão muito simples, assim. Se você é criatura e existe um criador, é como se eu chegasse pra você aqui com uma invenção nova. Eu chego com algo que você nunca viu. Pra você saber qual que é a função daquilo que eu tô te entregando, você tem que perguntar pra quem criou essa coisa. Então é uma questão muito simples. O meu propósito, ele é determinado por quem me criou. E também, assim, eu acho que a visão de mundo cristã, ela é uma visão também muito mais fácil de enxergar. Porque enquanto o cara que é ateu, ele enxerga que simplesmente, enfim, a gente tá aqui pelo acaso, todo aquele papo de sempre, isso, a gente tem que chegar, a gente tem que melhorar a sociedade para chegar num fim onde a gente consiga ter uma sociedade plenamente desenvolvida e etc. O cristão não acredita nisso. O cristão acredita que isso aqui é um mundo caído. Sim. Que essa aqui é uma merda mesmo, a gente vai sempre se inclinar pro mal, o ser humano é mal, porque a gente é um ser adâmico, né? Então a gente vai sempre se inclinar pro pecado, e isso só vai ser restaurado quando o rei voltar, que é Cristo e etc. Parece até algo meio incel, viu? Uma perspectiva catastrofista e resignada. E a ideia do cristianismo é essa, né? Então, é uma visão, tipo, tem o livro do Tolstói, que é Confissão, né? Eu não sei se você já chegou a ter contato com esse livro. E o Tolstói, ele, enfim, romancista russo, um dos maiores da história, junto com o Dostoiévski, e aí ele tem esse livro que é Confissão, que ele basicamente fala a biografia da vida dele. Ele começou como um crentaço também, obviamente naquele ambiente russo, que é de ortodoxia e etc. E aí, ele foi passando a juventude dele, ele virou ateu também, e aí ele entrou numa crise existencial profunda. E aí ele tem uma analogia, que é uma metáfora, que ele criou ali no livro dele, para tentar explicar a forma como ele enxergava o mundo quando ele era ateu. Que era basicamente, você tem um poço, e tem um galho nesse poço, e você tá pendurado nesse galho. Lá embaixo tem um dragão, que simboliza a morte, e você tá pendurado naquele galho ali, e nesse galho ele tem dois ratos, um rato preto e um rato branco, que simboliza dia e noite. E os dois, eles ficam roendo aquele galho. E aí nesse galho tem um favo de mel, que de vez em quando o cara consegue, tipo, se levantar pra... Se alimentar. Tipo, se alimentar um pouco daquele mel e sentir doçura e ter um pouquinho de prazer. Então é basicamente que, tipo assim, a vida que ele enxergava a vida quando ele era um ateu a partir da perspectiva de que simplesmente o dia e a noite vai passando, você tá simplesmente esperando você ser engolido pelo dragão, e de vez em quando você consegue ter um nível de... algum nível de prazer quando você consegue a questão do favo de mel. Mas... E a perspectiva cristã é que sim, a vida é uma merda mesmo. Entendi. Okay. Porque o maior modelo de homem que a gente tem é Cristo. E Cristo simboliza o sacrifício. Então, tipo, realmente, a vida é uma merda mesmo. Então, mas é que, veja só, é interessante como a gente tá partindo até meio que de perspectivas originais semelhantes, aliás, a mesma, mas a gente desenvolve e vai para outros caminhos. Porque, veja, eu não sabia o que era religião até eu conhecer o budismo e principalmente até o momento que eu tomei ayahuasca. Eu não sabia o que era religião de verdade. Eu não sabia o que era espiritualidade de verdade. E foi por causa da ayahuasca que eu entendi o cristianismo. Foi por causa da ayahuasca que hoje eu respeito o cristianismo. De um jeito que eu nunca imaginei que eu respeitaria na minha vida. Só que assim, primeiramente, eu enquanto ateia, estranhamente sou muito mais feliz, muitíssimo mais realizada e satisfeita com a minha vida e motivada do que quando eu era crente. Porém, eu não tento ser feliz. Eu não busco a felicidade. Eu acho isso bobo, provinciano e patético. Eu não vivo pra isso. Eu vivo pra construir uma história, eu vivo pra servir as outras pessoas e eu vivo pra melhorar a vida delas. Esse
Esse é o meu propósito, essa é a minha vocação natural desde criança. E hoje, esse propósito ele é muito claro e, assim, incontornável em tudo que eu faço. A questão que eu digo que é muito importante que a gente seja menos catastrofista é porque, veja só, indubitavelmente, todo mundo em algum momento na sua rotina vai acordar um pouquinho desmotivado. Sabe, não tô com vontade de fazer tal coisa, será que isso aqui realmente tem sentido? Tá dando tudo errado mesmo, né? Mas você vai lá e olha para uma pessoa que tu admira muito. E essa pessoa ainda tá com garra, com vontade de fazer as coisas. E aí meio que reforça, meio que ressuscita ou dá uma reanimada naquele teu senso de propósito de novo e faz com que tu perceba, não, realmente, eu tô chateado com alguma coisa, eu tô desanimado, faz parte da vida e, portanto, eu ainda tenho que continuar fazendo alguma coisa apesar da minha falta de vontade. Porque essa é uma outra coisa. Eu penso que, atualmente, a gente vive uma sociedade que ela é muito motivada por emoções, por sentimento. Sim. Então, sentimentos, emoções, aquilo que eu tô vivendo naquele momento, basta pra eu tomar uma atitude. Não! Isso faz com que as pessoas sejam impulsivas, sejam péssimas tomadoras de decisões a curto e longo prazo. Por quê? Que eu digo isso? É possível que tu tome uma iniciativa, que tu mantenha uma decisão ao longo do tempo, mesmo que tu não esteja exatamente feliz, satisfeito enquanto tá executando aquela atividade. Então, por exemplo, às vezes tu entra em um conflito com uma pessoa. Aquela pessoa te deixa super bravo. A reação inicial que a gente tem é de reagir. Ser reativo, de xingar, de, enfim, dar um troco na mesma moeda. Mas veja que nós temos hoje ferramentas da psicologia cognitivo-comportamental, que inclusive, tem muita relação com o budismo, que é se olhar em terceira pessoa e concluir, da mesma forma que essas minhas emoções vieram, elas vão. Então, recentemente, eu tive essa atitude, entendeu? Eu estava irritado porque uma pessoa me soltou os cachorros. E aí, antes de eu tomar uma decisão realmente definitiva, eu ficava repassando aquilo na minha cabeça. Da mesma forma que as minhas emoções vieram, elas vão. E realmente, na maioria das vezes, elas voltam para onde elas vieram, entendeu? Então, eu penso que parte desse senso de propósito, ele tem que se fundamentar em algo que não é necessariamente emocional, mas valioso e perene. E que está presente em várias religiões, como, por exemplo, amor, perdão, legado, justiça, bondade, generosidade, compaixão. Isso está presente no Islã, está presente no cristianismo, está presente no budismo, absurdamente. E eu entendo esses líderes como, por exemplo, Jesus ou Buda como gênios espirituais, que conseguiram perceber coisas tão profundas sem ter acesso a evidências científicas, sabe? Sem ter um nível de investigação racionalista ali do período iluminista. Não, é muito anterior, é milenar e é absurdo. E eu acredito no sacrifício e, por causa disso, eu reconheço o cristianismo como uma filosofia existencial muitíssimo profunda, sabe? E um exemplo, sei lá, às vezes eu tô um pouco desanimada, assim, e aí eu vejo o Renan lá, louquíssimo, assim, impávido, entendeu? Assim, como eu poderia dizer, muito inflamado, certo e convicto de que ele quer construir algo grande. Como não se motivar com uma situação como essa? Entende? Então, atualmente, agora, eu meio que me sinto uma coach existencialista, sabe? De, assim, recuperar o senso de propósito das pessoas, de chacoalhá-las, de tirá-las desse senso de inutilidade, de resignação. E tem funcionado. Assim. Eu tenho um pouco essa brisa também, velho. Porque eu vejo isso, tipo, as pessoas... Mas isso não é justamente essa falta de propósito aí? Sim, eu acho que sim. Só que a questão é que eu consegui lidar com uma vida secular, uma vida sem propósito intrínseco. Eu me sinto até muito feliz, estimulada por viver assim. É estranho, porque algumas pessoas, elas sentem angústia e sofrimento quando aquilo não tá muito claro e determinado para elas. Eu amo viver sobre esse terreno pantanoso, difuso, de sair tateando no cego. Porque talvez eu seja naturalmente mais aventureira, sabe, investigadora, inatamente. Para mim é maravilhoso. Eu gosto de não ter que obedecer indiscutivelmente em qualquer hipótese. Embora eu também veja sentido em sujeição em algumas situações. Como, por exemplo, no MBL.
Sim. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo o que significa obedecer, o que são autoridades legítimas, por que as hierarquias existem, sabe? Só que veja como tudo que eu construí foi extremamente complexo, demorado, profundo, e com muito uso de recurso e de energia. Não tem como manter uma sociedade feita de glendas, né? É impossível. Isso é engraçado. Não, é simplesmente impossível. Não tem como manter um sistema social, uma economia, uma política, instituições dessa forma. Você precisa de pessoas que estejam bem ajustadas, que estejam acomodadas, mas que ao mesmo tempo ainda consigam ser produtivas à medida que elas mantêm um propósito, que facilmente elas conseguem internalizar. Sim. Voltando para aquela questão da emoção, que as pessoas são muito emocionais e etc. Isso não foge, por exemplo, as pessoas continuam sendo muito emocionais, acho que até mais emocionais ainda quando você vai pro mundo cristão, né? Porque hoje tá tendo essa guinada aí do zoomer pra religião, né? A bolha católica tá ficando imensa, aí toda essa bolha neopentecostal, lá em Joinville, tem a maior igreja dessas de parede preta do Brasil inteiro, que é a Onda Dura, né? Então tem... daquele estilo descolado? Igreja de parede preta. Church. Exatamente. Essa é a onda. Inclusive, o nome Onda Dura é porque é uma onda que dura, entendeu? Que ela bate, ela dura. O conceito é bom, hein? Entendeu? O conceito é bom. Gostei do conceito. E aí, cara, é gigantesco, é imenso. Mas assim... Como cristão, eu prefiro que as pessoas estejam indo, pelo menos, pra isso do que pra outras coisas. Mas, assim, me incomoda muito justamente essa questão emocional. As pessoas vão lá muito por essa questão emocional, assim, sabe? Tipo... sapatinho de fogo. Jesus me tocou. Exatamente. E... via de regra, tem pouquíssimo estudo, né? Então, tem pouquíssimo entender o que é cristianismo de verdade. Então, assim... N críticas, mas o que eu ia falar é que, assim... Esse mundo, não só o zoomer, mas todo mundo hoje, realmente são muito movidos por emoção. Você não acha também que isso voltando para estressar o argumento, um fruto dessa ordem liberal? Porque o liberalismo, ele não só criou valores, ele ressignificou alguns valores. Por exemplo, essa questão alguns, inclusive, foram removidos e não colocaram nada no lugar. Esse é um outro problema, mas prossiga. Mas, por exemplo, constitucionalismo. Cara, isso é algo que vem do direito romano já. E aí a gente estruturou de uma maneira diferente. Mas a própria liberdade. A liberdade, ela foi ressignificada no liberalismo, tanto que dá nome ao próprio termo, né? Mas a liberdade, principalmente dos clássicos, mas do mundo cristão também, obviamente a gente está falando do mundo cristão católico, que levava em consideração Aristóteles, né, e etc. Então é por isso que tem uma certa similaridade, mas ele levava a liberdade como algo completamente diferente do que a gente vê hoje, porque você só tinha liberdade com a capacidade de se autogovernar, ou seja, de você se controlar suas paixões, controlar suas emoções. E aí o liberalismo ressignificou isso. Isso não é um problema também? A forma como a gente enxerga a liberdade hoje, de maneira geral, não é um problema isso? Eu penso que sim. Eu penso que existem vários problemas originados do liberalismo. Eu não sou como eu poderia dizer, uma compradora ideológica de uma caixa. Você é pragmática, sabe? né? Eu sou muito mais pragmática, perfeitamente, entendeu? Eu penso que existem algumas ferramentas e inúmeras conquistas através do liberalismo que nós devemos manter. Mas isso não significa que ele não deva ser modificado, que a gente não possa lixar algumas arestas, sabe? Tentar conter, estancar alguns problemas. Muito pelo contrário, eu penso que é de extrema importância que a gente consiga resolver certas questões. Agora, era uma outra coisa específica sobre senso de propósito, liberdade e emoção. Ok. Cara, tem uma questão aí que eu acho que é meio polêmica. É a primeira vez que eu vou falar isso na minha vida, Vamos lá. Tipo, em público. Tá. Eu penso que a sociedade atual, ela está muito pouco masculina. E eu digo que isso é o problema, mesmo eu sendo feminista, porque o ideal que eu entendo de uma sociedade é que ela seja... Mano, eu não consigo enxergar como que você é feminista, cara. Razoavelmente equilibrada. Tá. Porque assim, eu penso que o que se entende como masculinidade e feminilidade é um composto de traços e características comportamentais e eventualmente vão se manifestar em alguns símbolos
que representam o que é o ideal da masculinidade e feminilidade. Mas ambos possuem certos vícios, certo? Então, a masculinidade, ela tem inúmeras virtudes, mas também tem muitos vícios. A feminilidade tem muitas virtudes, mas também tem muitos vícios. E especificamente em relação a essa sociedade que está demasiadamente emocional, é porque eu penso que é uma característica muito típica de uma feminilidade disfuncional e exacerbada. Então, toda a minha vida, ela tem que ser construída e fundada sobre o quão satisfeita e feliz eu estou. Não tem. Existem deveres essenciais, existe senso de propósito, existem certas atitudes que você deve tomar porque elas são certas, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja insatisfeito. Porque, em parte, é isso que mantém uma sociedade funcionando. Sim. Que ela faça sentido prático na sua vida. Porque, embora aquilo seja desagradável, deve ser feito. Porque tem uma funcionalidade, porque aquilo promove bons frutos lá na frente. Tipo, o remédio é amargo, mas os frutos lá na frente são bons, entende? Sim. Então, uma característica que é muito típica da masculinidade é esse senso de dever. Eu vou fazer alguma coisa porque deve ser feito. Tipo, eu na política, tipo assim... Foda-se. Eu tenho que fazer porque alguém tem que fazer, tá ligado? Mas eu não gosto de fazer. Então, inclusive, isso também foi um dos motivos que me trouxeram pro MBL, sabia? Porque eu queria romper com essa polarização. Quem é que ia fazer? Ninguém tava fazendo. Tá, então eu faço. Boa. Sabe? Porque, assim, eu sabia que as pessoas me veriam como fascista, como moralmente abjeta, nojenta, traidora da causa, uma falsa feminista, dentro do movimento uma infiltrada, vagabunda, mentirosa, potencialmente traidora. São todas as coisas que eu tô lidando de dentro e de fora. Mas alguém tem que fazer. Alguém precisa apresentar alternativas, sabe? Alguém que não tem determinadas ferramentas precisa usá-las nesse ambiente, sabe? E eu percebi que tava faltando. Entendeu? Então eu resolvi, como eu poderia dizer, sujar as minhas mãos fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Isso começou quando eu comecei a gostar de feminismo, depois a criticar o feminismo e os movimentos identitários de esquerda, e depois a defender os incels, e depois entrar no MBL. Parece que a minha vida é sempre voltada pra isso, sabe? Fazer um trabalho sujo que ninguém quer fazer e que pega muito mal, sabe? Tem fetiche em se meter nessas coisas. E se meter em coisas que vão pegar muito mal pra minha reputação, sabe? Sim. E eu acho que, em parte, isso acontece também porque eu sou uma pessoa naturalmente um pouco mais masculina do que a média feminina. Entende? Então, embora eu seja muito feminina em algumas coisas, eu sou muito masculina em outras. E aí isso me mantém naquela zona limítrofe, assim, sabe? E eu acho que é importante, tanto para homens quanto para mulheres, buscar isso. Porque homens que são demasiadamente masculinos, talvez eles se tornem prepotentes, muito autocentrados, pouco compassivos, pouco empáticos, falta sofisticação para compreender determinados fenômenos, sabe? E em contrapartida, quando uma mulher ela é muito feminina, ela pode se tornar demasiadamente dependente, frágil, emocional, covarde, fútil, voltada para questões muito pequenas e detalhistas que não necessariamente são importantes e imprescindíveis para um projeto maior. Sabe? Então, eu penso que, sim, eles se complementam. E eles são importantes para a manutenção, a construção de uma sociedade melhor. O seu público hoje, tipo, ele é mais masculino ou feminino? Então, Deixa que eu pego. Depende da rede social. Antigamente, ele era, assim, esmagadoramente masculino. Aí, com o tempo, houve uma variação, às vezes é mais masculino, às vezes é feminino. Mas ainda assim, no geral, é mais masculino, principalmente no YouTube. Agora, no Instagram, eu tenho uma porcentagem maior de mulheres. Tá. Mas eu fui conquistando, construindo isso com o tempo. É porque, assim, eu tenho eu quero ter filhos, etc. E quando eu tenho um molequinho, eu vou saber o que eu preciso fazer pra educar ele. Pelo menos eu tenho algumas intuições, assim, né? Porque eu sou homem, né? Então eu imagino que eu, de maneira intuitiva, eu consigo educar um moleque. Agora, uma mulher, eu não faço ideia o que ensinar pra ela no mundo de hoje, entendeu? E mas aí você não tem amigas? Claro, eu namoro, eu tenho um monte de amigas, mas assim, o ponto é que eu não sou uma mulher e o meu ponto é, você tá falando que falta masculinidade Falta. Exatamente. Então, isso eu conseguiria passar pro meu filho, né? Esses aspectos masculinos que ele precisa cultivar. Agora, você falou sobre uma feminilidade disfuncional. O que exatamente você quer dizer com isso? Foi o que eu acabei de falar. De ser muito feminina. Assim, eu vou te dar um exemplo. Inclusive, o Jonathan Haidt, que provavelmente deve conhecer,
é um dos meus ídolos intelectuais. Sim. Ele escreveu aquele texto, um artigo enorme, citando as evidências de inúmeros problemas gerados e que estão impactando a vida de mulheres liberais nos Estados Unidos. Ele fez que as mulheres liberais são menos felizes. Exatamente. Né? Aí que eu quero chegar. Cara, é incrível. Assim, é porque é tudo tão paradoxal. Vamos ver se eu consigo desenvolver esse raciocínio. Porque veja bem, ao mesmo tempo que essas jovens, elas se identificam mais com ideologias de esquerda, elas são feministas, isso é, ao mesmo tempo, o reflexo de uma sociedade que cultiva valores mais femininos e que acabou reduzindo a masculinidade delas, não somente na sociedade, mas nelas próprias, ao ponto delas não terem mais um senso de emancipação e de domínio sobre as próprias vidas, como as meninas de direita ainda têm. Então, essa sociedade feminina, excessivamente voltada para valores femininos também, gerou mulheres feministas, mas também com valores muito femininos, que faz com que elas estejam em uma feminidade disfuncional. E aí, o que significa isso? Geralmente são meninas que têm crenças muito fortes de que todo o destino delas depende do capitalismo, ou do sistema econômico, ou de governo, ou do patriarcado, ou do racismo, ou da família, ou da sociedade, ou da escola, ou da religião, seja lá o que for. Nunca é responsabilidade delas. Sim. Então, elas não acreditam que trabalhar funciona, de que estudar funciona, de que as atitudes delas, que a tenacidade a partir dessas atitudes vai surtir algum resultado a longo prazo. Elas reduziram em si mesmas o senso de capacidade de mudança e de agência na própria vida. Então, veja como é literalmente uma feminidade disfuncional, em que elas se tornaram extremamente imanentes, dependentes e mimadas. Por um feminismo completamente aberrativo e desvirtuado, porque o feminismo de primeira onda era justamente o contrário. Eu quero essa responsabilidade, eu quero trabalhar, eu quero ser julgada igual um homem, eu quero estudar. E agora é o contrário. Sim. Não faz sentido nenhum, é literalmente uma desvirtude completa do que significa o liberalismo original, de que o que eu faço é minha responsabilidade e que as expectativas também são parte da sociedade, mas também minhas. Mas, cara, você não enxerga que isso, de novo voltando a estressar o argumento, você não enxerga que isso é simplesmente porque, até tem o livro que é justamente sobre isso, que é Porque o Liberalismo Fracassou, do Patrick Deneen, ele fala justamente isso, que o liberalismo, ele tá transformando o indivíduo do mundo moderno hoje naquela figura pré-histórica dele, da mitologia liberal a figura mitológica do ser natural, né? Do homem natural antes da formação do Estado Civil, da sociedade civil, antes do contrato, antes da formação do contrato, porque são todos contratualistas, né? Os liberais são todos contratualistas. Mas eu tô tentando entender o que é essa figura. É a figura do Porra, eu tô esquecendo o termo. Qual que é o termo do bom selvagem? Seria algo assim? Não do bom selvagem, porque isso já seria o Rousseau, né? Mas do selvagem no geral, do homem natural. Tem o homem hobbesiano e etc. Mas ele tá voltando a ser isso. Ele tá voltando a ser um ser isolado, um ser sem esse senso de comunidade. Talvez eu esteja me expressando, explicando de uma maneira errada. É o contrário. Esse ser primitivo, ele é muito mais colaborativo, cooperativo, interconectado, com um senso de atividades e de propósitos já pré-determinados anteriormente e mantido ao longo das gerações. Sim. Isso não corresponde ao que era ser um indivíduo humano primitivo. Sim. As pessoas, inclusive, elas têm uma dificuldade hoje em dia de também ter filhos em cidades aberrativas gigantescas como a nossa, porque nós não temos rede de apoio. Então, uma mulher sozinha criar um filho junto com o marido é muito mais difícil do que era em uma tribo pré-histórica, enfim, ou logo em seguida, né? Ou em sociedades mais interconectadas e tal. Então, eu não sei onde exatamente reside essa precisão histórica do que ele está fazendo, porque eu acho que não tem nenhuma. É que eu me expressei mal, realmente não tô... Os argumentos dele não estão vindo na minha cabeça. Mas voltando
pra questão que a gente estava antes ali da questão da mulher. Eu perguntei do público feminino, porque, por exemplo, eu conseguiria sugerir coisas pro zoomer no geral fazer. Assim, agora eu não sei o que a mulher zoomer deve fazer, entendeu? Precisa trabalhar, estudar, arrumar o que fazer, porque... Assim, a mesma coisa que o homem, sim, então. Sim, é exatamente isso. Porque, assim, ó, eu vou dar um exemplo de um fenômeno que é muito típico, assim, de donas de casa, tá? A dona de casa que ela abriu mão da profissão, do trabalho dela, dos sonhos, etc, para formar uma família. Ela tem 5 filhos, ela girou em torno dessa família a vida inteira, em algum momento eles vão embora, eles querem se casar, querem construir outra família, e aí essa mulher, ela começa a entrar em crise depressiva. Aí ela passa a disputar a atenção do filho com as noras, ela se diz vítima de ingratidão, que ninguém deu valor para tudo que ela fez, porque ela abandonou toda a vida dela para construir uma vida familiar. A questão é que essa mulher, ela não tinha um senso de propósito além da própria família. Depois que ela não tinha mais essa família, o senso de importância dela rui completamente, porque ela não tem mais responsabilidade com o mundo externo, algo de valor e perene que ela possa analisar e diga, isso é meu, isso sou eu que construí. Além de que ela se sente carente, porque as pessoas já não fazem mais tanta questão da companhia dela como faziam antes. Inclusive, parte dessas mulheres, quando elas giram em torno demais da própria família, elas fazem o possível para que os filhos se mantenham independentes delas. Porque se eles não são, para que ela serve? Mas o ideal, assim, criar filhos saudáveis significa fazer com que eles se tornem completamente independentes de você. O papel dos pais é que eles se tornem inúteis. Só que para isso, você precisa se comprometer com outras coisas, além dessa família, entende? E eu penso que parte dessa disfuncionalidade, tanto dos meninos quanto das meninas, é não ter esses compromissos com o mundo externo. E isso fez muita diferença pra mim, no caso, porque eu fiz balé a partir dos 12 anos de idade até uns 21. Isso mudou completamente a forma como eu me colocava no mundo, sabe? Porque eu passei por muito bullying, muito mesmo. E aí... inclusive também no balé. Só que é um ambiente muito rivalista, competitivo, exigente, exige tenacidade, criatividade, senso de liderança, de propósito, submissão. Do Jonathan Haidt, né? Então, que as crianças hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Sabe? Então, às vezes eu chego e falo assim pra galera que me segue, vá fazer um esporte, pelo amor de Deus, sabe? Ache algo que gere um senso de compromisso em você a longo prazo, para que tu tenha... comprometimento, que tu tenha senso de propósito, que tu tenha um senso de reconhecimento de autoridade, de hierarquia, de submissão diante de uma autoridade autojustificada que de fato entende do que tá falando, você aprende a obedecer, você aprende a corresponder a determinados compromissos. Quando você faz merda, os outros pagam por você também, sabe? Tu nota as consequências das suas atitudes. E você também acaba aprendendo a socializar. E aí, claro que enquanto tudo aquilo tá acontecendo, é doloroso. Sabe, assim, quantas vezes eu ficava pensando, cara, minhas colegas de balé me odeiam, elas me desprezam, eu tô com vergonha, eu tô constrangida fazendo isso aqui. Enquanto tu tá fazendo aquilo, tu não percebe os efeitos. Tu vai notar o quão absurdo isso foi pra sua vida quando tu tá com 30 anos de idade, quando tu tá com 40 anos. E é uma característica muito comum essa de, tipo, as pessoas não querem mais coisas que deem trabalho. Assim, não só trabalho, mas que façam aquilo que eu já falei antes, que não deem sofrimento. Foda-se se tu tá sofrendo. Por isso que é a questão do sacrifício que eu falei ali, tá tem um pouquinho de sofrimento, é importante pra que tu cresça. Até porque, assim, o sacrifício é nada mais, nada menos que você aceitar o sofrimento pra que pessoas no futuro tenham que sofrer menos. Exatamente. Então, tipo, esse é o sacrifício. Perfeito. E as pessoas não têm esse senso hoje, tipo, é extremamente imediatista, a questão da dopamina, tudo muito rápido. Eu sempre falo, né, o shopping é a maior característica de cidade grande, né? Tipo, você vê se você caracteriza uma cidade por ser grande, se ela tem um shopping ou não. É um não lugar sem alma, né? E o shopping é imediatismo puro, é compras e você vai lá e compra rápido, aí tem fast food, aí tem a praça de alimentação ali que você pega tudo muito rápido. Então, tipo, é um fenômeno muito característico hoje do mundo moderno, principalmente moderno pós-45, é esse imediatismo que a gente tem, e isso é uma bosta, velho. E olha, eu vou te falar, eu acho que parte disso também é resultado
de pais que sofreram muito e não queriam que os filhos sofressem também na mesma medida. E isso faz com que eles sejam muito condescendentes. Sim. Isso me deixa um pouco irritada, porque assim, ó, eu até acho que a minha mãe, ela foi mais dura do que ela precisava comigo, né? Porque eventualmente ela comenta comigo que ela me criou muito independente e mais isolada emocionalmente e tal. E aí, às vezes eu comento, né? Eu comentei com ela, nossa, mas tu também, né? Era muito dura comigo. E ela disse assim pra mim uma vez, eu te criei pra ser forte. Mano, mas também, faixa de Gaza não precisava também, né? Não precisava chegar a esse ponto, ô espartana. Mas eu acho que... Professor? Sim. Mas, em alguma medida, isso foi importante pra mim, sabe? E eu penso que muitos desses pais, eles não querem obrigar os filhos a fazer o que eles não querem por causa disso. Sabe? Ah, eu não vou obrigar meu filho a fazer o que ele não quer. Não, mas ele precisa fazer. É que nem comer arroz, feijão, salada. Ele tem que praticar um esporte. Sim. Sabe? Ele tem que fazer parte de um clube de xadrez. Ele precisa aprender a tocar um instrumento musical. Ele precisa participar de campeonatos, de feira de ciência, de uma intersérie. Ele precisa aprender a viver desse jeito. Fazer coisas. Fazer coisas. Contato com gente. Contato com pessoas, com gente, entendeu? Lidar com constrangimento, com bullying, com vergonha pública. Vai acontecer inevitavelmente. O problema é que o indivíduo vai estar com 24 anos de idade e ele quer se relacionar com uma mulher que já estudou mais, que interagiu, que socializou. E aí ele não vai ter as ferramentas necessárias pra interagir com ela. Aí não sobra nada Não sobra nada pro Betinha, caralho. Como é que ele vai sobrar, conseguir se relacionar? Não faz nada. Porque ele não fez nada. Ele não competiu, ele não fez um esporte, ele não trabalhou, ele não estudou, ele não viajou, ele não fez nada, ele não interagiu com os outros. Ele não tem ferramentas pra desenvolver aquele feeling pra interagir com os outros. Sim. Aí ele quer interagir lá com a bonitona gostosa, que trabalhou, estudou, que tem uma qualificação profissional acima da dele. Não vai rolar, meu filho. Porque ela vai notar que existe uma imaturidade evidente no comportamento dele. Porque ele está aquém. Ela se desenvolveu, ele ficou pra trás. Aí às vezes eu chego e digo, cara, o sujeito vem e reclama pra mim, eu sou virgem. O cara tem 24 anos de idade, eu pego, pelo amor de Deus, corra atrás do atraso agora, enquanto é tempo. Tá? Assim... Porque quanto mais você demorar, mais pior vai ficar. Entendeu? E assim, as pessoas às vezes elas ficam naquela, ai, mas tu não pode falar pras pessoas irem contra a vontade delas, ai, porque é algo muito profundo, pelo amor de Deus. Então seja um beta pro resto da sua vida, tá? Não, eu digo assim, no sentido coloquial, porque beta a nível primata é outra coisa. Não é ruim como se diz por aí. Mas assim, tu vai ser uma pessoa desajustada pro resto da sua vida, então, e não somente isso, você está defendendo isso pras pessoas, porque você não está disposto a lidar com um pouco de desconforto. Eu já conversei com uma gurias, na verdade, que ela chegava e falava assim pra mim, meu Deus do céu, o que eu mais quero é me livrar da minha virgindade uma vez por todas. Então elas viam mais como algo burocrático, algo que precisava ser superado, para que elas tivessem um pouco mais de controle, de agência na vida delas, para que elas conseguissem maturar em algum nível para conseguir continuar se desenvolvendo em relação a isso, a partir desse momento, desse evento na vida delas, entendeu? E eu penso que é a mesma coisa pros guris. O cara tá com 18 anos de idade, nunca deu um beijo na boca. Não, isso não tá certo. Pelo menos um beijinho, sabe? Uma mãozinha boba, assim, ali. Você conversa com mulheres de vez em quando, você tem amigas, sabe? Aí o cara tá com 24 anos de idade, nunca beijou ninguém. Cara, isso é cada vez mais comum. Não, eu tenho vontade de pegar um cara pela mão e levar ele na zona. Juro! E às vezes... Pois é, mas será que esse é um remédio clássico? Né? Sim! Esse é um remédio clássico. É um clássico! Mas assim, será que é um bom remédio? Então, é que na verdade depende. Porque assim, são vários outros aspectos necessários. Por exemplo, às vezes o cara é autista, né? E ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de um profissional que reconheça os traços, as dificuldades dele, passe ferramentas para que ele consiga se desenvolver, etc. Agora, tem alguns casos, que inclusive eu tive contato recente, que um guri fez uma call comigo e ele tinha se formado em odontologia, ele era bonito, agradável, eloquente, sem absolutamente nenhum problema, nenhuma disfuncionalidade social. Só que ele era virgem, ele tava com uns 25, 26 anos de idade. Porra, meu camarada. E sabe o que ele me disse? Que isso aconteceu porque ele só vivia pra faculdade dele. Ele só estudava e deixou a área social dele de lado. Entendeu? Sim. Então, existem alguns casos específicos em que tu diz assim, ó, pega, chama uma moça, conversa com ela, desenvolve alguma relação com ela, diz o que tu tá pretendendo e perde esse cabaço. Exatamente. Sabe? Cara, esse cabaço, pelo o pior é que, tipo assim, cara, quando você fala nesse cara que o cara é virgem, ele já tem 20 e poucos anos, não sei o quê, a primeira coisa que vem na minha mente é incel, mas o incel não é isso. O incel é o celibatário voluntário, né? Não, tem o vocel e o incel.
O vocel é o celibatário voluntário. Ah, tá. E tem o incel, que é o involuntário. Só que o vocel, eu já conheci esses vocels. Tá. E outro dia, pelo que eu entendi, um indivíduo vocel conversou comigo em box, porque eu falei para as pessoas. Aliás, eu tô tentando fazer aquilo que eu disse que eu faria, que é tentar recuperar um pouco de senso de propósito e de dignidade e de que a vida vale a pena nas pessoas, certo? E aí, eu falei assim, ó, fiz um post bem bonitinho lá de uma pintura do Eros com Perséfone, eu acho, enfim. E aí eu disse, olha, é importante que vocês saiam de casa, beijem, transem, casem, tenham filhos, a vida vale a pena, as pessoas valem a pena, a vida presta, tá? E aí um sujeito foi lá e comentou, mas é que a rejeição dói tanto, porque não sei o quê, porque homens e mulheres eles têm medo de sofrer, porque não sei o quê. Sabe, assim, eu olhei para aquilo, eu fiquei até com preguiça de responder, mas é que assim, ó, e parte disso acontece por causa dessa maldição chamada internet e rede social. Porque assim, ó, a quantidade de bullying que eu passei na infância e na adolescência, a quantidade de rejeição e de foras que eu tomei, cara, felizmente eu lidei e maturei com tudo isso sozinha, sem internet, pra ficar ali, como eu poderia dizer, masturbando os meus traumas e justificando toda a minha percepção cognitivamente enviesada de que eu sou uma vítima da sociedade. Eu não era uma vítima da sociedade. Quer dizer, eu até era, mas a minha postura em relação a isso não era de me manter em uma situação vitimista. É que se você mantém essa postura, você vai afundando mais ainda. Você vai continuar sendo uma vítima, entendeu? Então, esses adolescentes, eles crescem em uma bolha de pessoas ressentidas e que, em parte, são alimentadas até mesmo por pessoas mais velhas, tá? Porque tem muitos homens 50, 60 anos de idade, que, sei lá, foram manipulados, passados pra trás, vítimas de abuso ou de golpe, alguma coisa assim, que, por causa dos traumas, eles alimentam a bolha desses guris jovens, e aí eles dizem, não se relacione com mulheres, não case, não tenha filhos, não faça isso, não faça aquilo. E aí tu vê, guris de 13, 14 anos de idade que nunca se envolveram com ninguém, e eles são diariamente aterrorizados por homens mais velhos. Não se relacione com ninguém. Mano. Sim. Assim, e aí eu digo pra eles direto, vocês vão sofrer, eu não tô aqui oferecendo pra vocês uma pílula, assim, de alívio, sabe? Uma pílula de esperança de que agora a vida de vocês vai mudar da noite pro dia. Não, vai ser uma merda. Por uns bons anos, entendeu? Você vai ser rejeitado, você vai se constranger, você vai ser humilhado, você vai ser mogado, Betinha. Não tem outra alternativa. Pra que em algum momento você deixe de ser essa pessoa. Sim. Sabe? Porque não tem alternativa. O cara, ele acha assim, ó, esse é um dos problemas dessas ideologias incel. Eu nasci um fudido, um incel merda, e eu vou ser assim pra sempre. Quem é que é incel com 13 anos, pelo amor de Deus, com 15 anos de idade? Sim. Tá, então, assim, voltar. As pessoas que eu tava falando, por exemplo, que eu conheço pessoas, idade já avançada, que são virgens. Isso já caracteriza um incel? Cara, se é contra a vontade delas, sim. Contra a vontade dela? Sim. Entendi. Se é contra a vontade delas, que elas estão meio que desesperadas, que elas não sabem o que fazer, provavelmente sim. Tá. Só que também tem outros aspectos então relevantes. É um fenômeno muito mais comum do que eu achava que era. Não, mas é que não é o suficiente. Aqui também tem outros aspectos relevantes, como, por exemplo, ser isolado em casa, não ter perspectiva de futuro, ser deprimido, ansioso, angustiado, ter dificuldade até de ter amigos, entende? É um composto de características. É o cara isoladaço. Exato, assim exatamente. Beleza. E assim, recentemente, eu fiz um podcast lá, um episódio no Redcast com o Brigadeiro. E aí a gente tava falando sobre essa superação de limites, né? Porque ele tinha um caráter bem duvidoso antigamente, mas ele superou. Eu também passei por situações horrorosas, eu fui abusada com 3 anos de idade, entendeu? E aí eu lidei com, enfim, o terrorismo psicológico religioso da minha mãe, aí depois eu passei por bullying, etc, mas eu acho que eu consegui me sair bem, sabe? A questão é que, graças a essa conversa que a gente teve, que a gente expôs essas dificuldades, teve um guri que entrou em contato comigo e ele me disse, cara, graças ao que tu falou aquele dia lá com o Brigadeiro, eu fui numa balada e aí eu tentei ficar com algumas gurias, na 6ª vez eu consegui. Olha só, quem diria? Uma hora você você consegue! Pois é, velho. É justamente isso, é esse medo. É o medo da rejeição. De rejeição, Porra, que merda, né, velho? E pior que, tipo, eu não sei outra dica que eu poderia dar pra um cara desse, além de, cara, vai lá e faz, tá ligado? É só
tentar. E sim, você vai ser rejeitado, você vai se fuder muitas vezes, mas, mas é a única alternativa. Mas é aí que tá o ponto de que me falta um pouquinho dessa sofisticação discursiva que os homens dão uns pros outros, porque eles simplesmente querem dar uma ordem e acham que o cara vai lá aceitar, não vai. Entendi. Entendeu? Tu vai lá e diz assim, só vai lá e faz. Não é assim, pô! E como que é, não então? Eu pô. não sei, velho. Falta uma feminilidade discursiva Entendi. no seu posicionamento. Você vai lá, diz, eu entendo, você se sente um merda, você já internalizou indignidade, desvalor, você já deve estar traumatizado, etc. No caso, no nosso mundo a gente chama isso de viadagem. Eu sei, mas tem que ser viado, entendeu? Vai ter que dar uma viadada, uma desmunhecada pro jovem na ali. prática eu vou falar, cara, para de ser viado e vai lá pegar a mina, tá ligado? É isso que eu vou falar, velho. Mas não é o suficiente. Aí depois disso, você vai lá e diz assim pra ele, vá atrás dessas pessoas, entendeu? Sai de casa, pratica um esporte, faça uma atividade intelectualmente gratificante pra você, que seja valiosa, sabe, a longo prazo, etc. Tu não vai sentir os efeitos disso em, sei lá, 5 anos, talvez. Tu vai sentir em 10, 15, 20 anos. E, acima de tudo, você vai sofrer muito nesse processo. Você vai sofrer. Sim. Aprenda a aceitar. Se resigne nessa condição. Só que, nesse caso, você vai sofrer projetando vencer lá na frente. Porque, veja bem, muitas pessoas elas têm uma perspectiva errada de que estar em uma zona de conforto significa estar feliz. Não raramente as pessoas estão resignadas numa zona de conforto, sendo incels, mas sofrendo muito, mas a troco de nada. Entendeu? Então, troque um sofrimento por outro que seja muito mais produtivo pra você lá na frente, tá? Agora tu vai ser humilhado, constrangido, envergonhado, rejeitado, mas vai valer a pena lá na frente. Perfeito. E aí tu vai estar com 20 anos de idade e tu não vai ser um bundão. Sim. Tu não vai ser um covarde, rejeitado, socialmente inapto. Agora tu vai sofrer mesmo, as pessoas vão te perseguir, elas vão rir de você, de fato, vai acontecer. Sim. Entendeu? Mas faz parte do jogo, faz parte do crescimento, não existe crescimento sem dor. Exatamente. Tá? Então daí tu vai ter que fazer uma introdução com ele assim, tá? Vai ter que dar uma desmunhecada com esses jovens, beleza, tá bom? Fechou. Pode deixar. Tem que ter uma pitadinha de viadagem. Tem que ter, tem que ter. Tá, beleza. Vamos então para as perguntas. Tá com as perguntas em mãos aí já? Então, galera, olha só. Infelizmente, o podcast que você tá vendo no YouTube vai ficando por aqui, que a continuação das perguntas vai sair só na Valete. Porque talvez tem coisas que ela vai responder das perguntas que não pode ser respondida na Valete. Aliás, no YouTube. Então é isso. Valeu pra você que ficou até aqui e te encontro, se Deus quiser, na Valete. Muito obrigada. Tamo junto.